Estamos ao vivo! Ai, Jesus! Bem-vindo a mais um Cuidando da Alma. É isso. Esse quadro maravilhoso, Amém. que é todas as segundas-feiras, mas dessa vez vai ser no domingo, em especial Dia dos Namorados, porque na segunda-feira vai estar todo mundo trabalhando. A Gi já entrou, Jéssica, bem-vindas, Já envia lá. Moraia, Nath, hoje vocês estão rápidas. Vai no curtir no coraçãozinho pra A aparecer. Paty, uhul! Cheguei, paz de Deus, amém! Chegou a tempo, amiga! Mas também dessa vez eu avisei bem antes, né, gente? A falha é minha, tá vendo? E também no domingo vocês já estão mais, né, tranquilos. É, aquela Raquel, pra dormir depois. Sejam todas muito coraçãozinho, bem-vindas. parabéns quem tá dando. Ó, chama os aí. casais. Se possível, assiste com o marido, tá? Que eu sei que o meu perfil aqui é mais de mulheres, mas hoje eu estou com o marido pra contar o nosso testemunho, a nossa história. E vai edificar muitos casais. Então, se vocês conseguirem assistir juntos, chama o marido. Aqui também. É, amor, compartilha enquanto isso. A Ana falou, paz de Deus a todos. Ai, que linda! São Isso aí, mulheres então, poderosas quem tá dando aqui. um coraçãozinho aí, tô feliz. Isso é bom porque aí o Instagram entende que vocês já estão gostando da live e já começa a aparecer para mais pessoas. Isso aí. Márcia, seja muito bem-vindas. O Johnny tá acompanhando aqui pra ver se... Só que dá pra não dar delay aqui, amor. Pra ver se o som tá ok. O som e imagem tá ok pra vocês? Su entrou. Bora. Meus amores, bora. Vou começar, não vou enrolar, tá? Porque a nossa história é longa, eu vou tentar resumir. É nada. E como que... Imagina, né, amor? A nossa história é longa, mas eu vou tentar resumir porque ela é muito bonita. Amém. E nesse meio do caminho não tem só beleza. Tem também, né, os percalços da vida. Então eu quero que vocês entendam que um casamento não é só de feed bonito, de fotos bonitas. Por trás tem guerra, tem luta, tem briga. Mas também tem perdão e reconciliação quando tem o Espírito Santo no meio, tá bom? A Paty falou que tá tudo ok. E a Laís também, amiga, seja muito bem-vinda. Som ok. Isso aí, bora. Então tá bom, bora, vamos começar. Lembrando que o Cuidando da Alma é todas as segundas-feiras, mas eu fiz no domingo porque amanhã é Dia dos Namorados e todo mundo vai estar o quê? Namorando, vai estar passeando, eu acho, né? Aí nós resolvemos fazer hoje. Se ficar muito bom, vocês me falam se vocês preferem de domingo, porque a gente pode tentar mudar pra domingo, né, amor? Ah, é? Quem sabe? Não gostou? Tô brincando, pode, acho que pode. Você colocou Depende, se compartilharem bastante aí, curtirem, gostarem. A Irene entrou, a prima. Beijos, prima. Seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá. Você começa, amor? Eu começo? É, porque eu já sou muito falante. Eu quero que você Não, fale eu vou hoje. estar aqui de coadjuvante aqui, é só pedir uma Não, os torcida da maridos têm que galera. ver como você evoluiu, porque o Johnny, ele era muito tímido. Não, Ele era muito ansioso, ainda é, mas ele era muito mais, né? Mas como nós nos conhecemos, minha vida? Vamos lá. Olha, já mandou assim, já na lata. Tá, então vamos lá. Eu vou contar, antes, você vai pensando aí. Antes de eu conhecer ele, eu vou falar o que eu passei, tá? Eu fui casada. Um enredo antes ali. Não me orgulho disso, né? Não me orgulho da separação, mas eu sei que muitas vezes não depende só de uma pessoa o casamento. Já pega isso, não depende só de um, né? Depende de dois. E quando um não quer, dois não brigam. E quando um não quer, dois não ficam casados. Então, eu já tive o João Pedro, pra quem me acompanha, eu tenho um filho de 14 anos, desse é meu casamento. O João Pedro tinha 5 aninhos quando eu conheci o Johnny. Mas antes de eu conhecer esse mocinho bonito aqui, 10 anos, né, amor? Quase uma década. Gente, é o 9º aniversário de casamento. Não, aniversário de casamento não, de Dia dos Namorados. Dia dos juntos. Namorados, comemoração. Já é o 9º. Comemoramos ontem. Ontem teve Vale Night. Bom, mas vamos lá. Como que tudo aconteceu? Eu fui criada desde pequena, né, em igreja evangélica pelos meus pais, tudo bonitinho. Casei, toda bonitinha, com 17 anos. E no primeiro ano de casamento, eu sofri... Primeiro mês, eu sofri uma agressão física. Mas eu fiquei com vergonha de anunciar pros meus pais. Fiquei receosa, na verdade, porque a gente sabe que tem todo aquele enredo, né? Separar em igreja evangélica, gera aquele burburinho, querendo ou não. E pra mim era muito pesado isso, porque desde a minha meninice eu sempre tive muito contato, assim, com as coisas de Deus, com Jesus. E quando eu me separei, eu quis me apartar disso, porque eu achava que na minha cabeça a igreja era muito pesada. Só que eu vou entrar aí e vocês vão ver que não. Que na verdade a igreja, ela vem pra nos proteger, né? Porque quem fundou a igreja? Cristo.
E se a gente fala contra a igreja, nós estamos falando contra o quê? Contra a palavra dele, né? Contra ele. Eu sei que muitas pessoas não frequentam a igreja, mas aqui não é sobre religião, é sobre você ter um templo para você buscar o Pai. E enquanto estava acontecendo tudo isso na minha vida, o Johnny também veio de um relacionamento. Ele também estava sofrendo, né, amor? Em um relacionamento. Olha só, quando Deus tem 2 propósitos, ele vai e une esses propósitos. E eu vou chegar nele, calma. E aí eu passei por esse relacionamento, foi bem difícil, foi bem conturbado, né? Ainda mais quando a gente tem um filho, a gente tem um vínculo com a pessoa pro resto da vida. E aí, bem, eu fiquei bem mal, eu fui criada dentro da igreja, mas o que eu fiz? Quando eu saí, eu fiquei meio tando a cabeça. Na verdade, como eu fui muito presa, meu pai não deixava usar brinco, calça, sabe aquela coisa, aquela criação mais rígida? Então eu quis conhecer o mundo, gente, eu quis ir pras baladas. E quando eu chegava, eu ficava assim, ó, meu Deus, eu achava incrível, porque eu nunca tinha participado disso. Então, uau, alcancei a liberdade, né? Tô agora livre pra fazer o que eu quero. Só que bom que nesse meio do caminho tem pessoas que gostam da gente e sentam pra conversar. Tem aqueles que só assistem de camarote e falam, olha lá, a perdida. Mas existem aqueles que nos conhecem de berço, como teve um irmão. Travou? A Paty falou que travou. Internet, talvez. Travou. Não, Voltou? Não, que a gente tá falando normal. Ou pode ser que travou pra ela, né? Isso. Gente, responde pra mim se tá ok, que aí eu continuo. Não me deixem. Falem conosco. Voltou! Então tá. E aí, o que aconteceu? Travou ou não? Acho que foi no seu, Paty. Tá normal, então tá bom. E aí, o que aconteceu? Que parte que eu parei minha vida? Que bom que você está aqui, porque, gente, eu tenho TDAH, eu acho que eu esqueço as palavras, você vai me ajudando. Ah, tá. No meio do caminho... No meio do caminho, eu encontrei um irmão que me viu de criança, e ele foi das pessoas que viram tudo que aconteceu na minha vida. Olha só, ele falou assim, Dê, posso ir na sua casa? E eu gostava muito desse irmão, né, da família dele no geral, assim. Eu falei, claro, só que assim, eu tava tão cansada das pessoas querendo que eu voltasse pra aquele mundo, pra aquele casamento, que só eu sabia o que eu passei, que eu ficava, não tava querendo, eu não tava querendo receber ninguém, sabe? Porque eu falava assim, as pessoas vai falar pra eu voltar. E aí, ele não falou isso. Ele foi me visitar e gente, ele foi muito franco. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, Dê, Deus tem um chamado na sua vida. E sabe o que o adversário quer? Que você vá pra esse mundão, você curta ele, e você conheça um cara, tenha um filho com esse cara. Conheça outro e tenha filho com outro. É isso que ele quer pra sua vida. Ele foi muito franco. Só que eu vejo em você um chamado lindo, que eu não estava vendo. Eu não estava vendo. Porque quando a gente está revoltada, triste, chateado, nós não vemos as coisas boas. Quando a gente não conhece a nossa identidade, né? Por isso que hoje eu estudo inteligência emocional e eu vejo que quando nós não temos essa capacidade, dessa inteligência de pensar, de olhar no espelho e saber quem eu sou, né? Que eu sou filha do Deus vivo e eu não vim nessa terra para ser qualquer pessoa, ser usada por qualquer pessoa. Eu não tinha essa cabeça, mas é muito bom quando alguém vem te ergue e fala, acorda, você não nasceu para isso. Dá um chacoalhão. Dá um chacoalhão. Pois bem, ele falou isso pra mim, só que eu fiquei, sabe, assim, na hora eu falei, ai, que fofo. Mas depois, você sabe, no dia a dia, né, era muito difícil pra mim, porque morando sozinha, tinha final de semana que meu filho tava com o pai dele, e era muito difícil, sabe? E a vergonha de, acho que, voltar, sem força. Enfim, até que teve um dia que o meu irmão me ligou, e ele falou, já tinha acho que uns 3 meses que eu não tava indo pra igreja. E meu irmão me ligou e falou assim, Dê, vamos na igreja hoje, mas não vamos na do nosso bairro não, vamos na mesma, só que em outra sede, em outro bairro. Aí eu falei, filho, eu falei, vou trabalhar, né? Ele falou assim, eu falei, vou fazer o cabelo inclusive uma prima que tá aqui na live, e aí acho que ela vai lembrar disso. Ele falou, liga pra ela, vê se você não consegue remarcar, porque eu queria muito que você fosse. E olha que louco isso. O meu irmão, quando ele me chamou, nessa noite, ele me chamou de manhã, na noite em que eu dormi muito angustiada. Porque fazia muito tempo que eu não orava. E aí eu orei e falei assim, Senhor, a minha meninice inteira eu te servi. Por que eu tive que passar por isso?
hoje está fraca, hoje as pessoas estão falando de mim, da minha família, da minha fragilidade, mas tu sabes que eu fiz tudo pra te servir, né? Porque desde a minha infância eu ia pro culto de jovens, recitava, e eu falava assim, tu sabes que eu tentei fazer tudo certo, por quê que eu tenho que estar passando por isso hoje, né? Parece que tu pegou minha fé e abalou e colocou dentro de um potinho. E eu não consigo nem respirar, e eu comecei a chorar, e fazia muito tempo eu coloquei o meu rosto no chão, e eu comecei a chorar. Fazia muito tempo que eu não orava. E naquele dia, por isso que eu falo pra vocês, ora de alma, porque o Senhor escuta a nossa oração. Naquele dia o Senhor estava fazendo uma obra referente ao Johnny, que ia ser um ano lá na frente, vocês vão entender. E eu orei dessa forma, e meu irmão me ligou, falando que ele queria me levar pra igreja. Eu falei, vou dar uma chance, vai, vou mais uma vez na igreja. Mal sabia eu que esse seria o meu retorno. E aí eu aceitei o convite dele. Então eu digo uma coisa pra você, às vezes você fala assim, aquela vizinha chata, aquela pessoa chata que tá te convidando, às vezes você não sabe se é um milagre de Deus na sua vida. Pois bem, meu irmão me chamou, nós fomos. E nesse dia que nós fomos, né, fui eu, ele e minha cunhada, eu fui pra igreja com ele, era uma igreja que não era do nosso bairro, então ninguém conhecia a minha história, ninguém conhecia, meu testemunho. Então eu fui lá e eu fiquei no banco quietinha. Quando chegou na igreja, primeiramente era o ensaio. Eu dormi escutando um hino. Aquele hino, revela ao Criador ao nosso coração. E eu dormi chorando escutando esse hino. Quando eu entrei na igreja, era o primeiro hino que tava tocando. Já comecei a chorar. Porque quem é filho é ligado ao pai. Por mais que você não esteja todos os dias ou indo toda semana pra igreja, não adianta. O que tem dentro de você ninguém tira e ninguém muda. E aí eu comecei a chorar. Quando chegou a hora da palavra, o Senhor mandava aquela passagem de Jó. E falava assim, você entrou aqui hoje e essa noite você chorou. Você colocou o teu rosto no chão e você começou a chorar. E você falou, Senhor, tiraram a minha fé. Abalaram a minha fé. E agora o que será de mim? E eu lembro que minha mãe foi muito sábia. Minha mãe fala que quando... Ela entrou, inclusive. A Sandy, a mami. Gatinha. Inclusive, quando eu estava saindo muito, a minha mãe nunca chegou e me colocou pro braço e falou assim, você tem que voltar pra Cristo, você tem que... Pelo contrário, ela foi muito sábia. Ela orava e falava assim, Senhor, eu sei a promessa que tu tem na vida da minha filha. E ela só orava por mim. Então, aí quando eu entrei então dentro da igreja e Deus falava assim, você orou essa noite, você colocou o teu joelho no chão. Fazia muito tempo que você não orava. E hoje eu vou te contar uma coisa, filha. Jó tinha tudo. Jó tinha filhos, tinha esposa, tinha dinheiro, tinha condições. Mas um dia o adversário, ele falou assim pra Deus, é fácil Jó, ele ser teu amigo, ele tem tudo. Arranca tudo dele pra ver se ele vai continuar te amando. É linda essa passagem, né? Eu amo, fala demais comigo. E ele falava assim, e você perguntou pro Senhor, por que você passou por isso? E hoje eu venho te dizer, filha, falava desse... Gente, eu pulava no banco de chorar, tá? E ele falava assim, hoje eu venho te dizer, o adversário falou assim, é fácil ela ser fiel a ti. Ela serve desde pequena, ela tem um bom testemunho, eu quero ver tu arrancar tudo dela, ela ficar com vergonha e querer voltar, ela não vai ter forças. Mas te anuncia a Deus, o justo cai 7 vezes e 7 vezes Deus levanta ele. Porque você tem crédito comigo, eu vejo você na sua infância recitando, eu vejo você me servindo. E eu não vou te jogar fora por alguns erros que você fez recente. Eu tô olhando o seu plantio lá atrás. Então quando eu falo pra vocês plantarem, né? E o Senhor, ele não é igual o homem, ele te olha e ele te julga pelo que você é. Cristo, ele te ama mesmo você errando. Não é um erro que você fez que vai te eliminar do amor de Cristo. Não, ele te ama. Lógico que a gente não tem que aproveitar disso para ficar pecando. Mas quando ele te ama, verdadeiramente, ele vai cuidar de você até quando você estiver fraco. E aí, o Senhor falava assim, para encerrar a palavra, ele falava assim, você entrou aqui hoje e hoje eu venho mudar a tua história. Assim como Jó não me negou, você estava fraca, mas mesmo você sendo fraca, você nunca me negou. Gente, é verdade. Eu lembro que uma vez eu entrei num show e nós fomos pro camarote, ficar ali perto do cantor, tirar foto, e ele olhou pra mim no meio de uma multidão e falou assim, você é diferente. E eu sou diferente não porque eu sou melhor, mas porque quando nós temos o Espírito Santo em nós, o brilho não é meu, né? Que eu diminua e ele apareça.
O brilho é do Senhor, então não adianta você tentar se esconder. Quem é escolhido de Deus é escolhido de Deus e o brilho tá em você. E aí eu lembro que ele falava assim, você entrou em lugares que talvez eu não era pra você estar, mas foi da minha permissão. E o Senhor manda te dizer assim, eu estou virando a página, fazer assim ó, na Bíblia, estou virando a página da tua história. E estou escrevendo uma história nova, tô colocando um papel em branco, escrevendo e vou dar alguém pra você que vai te servir do meu lado, ou vai me servir do seu lado. Eu vou pegar essa pessoa, vou tirar, vou limpar e vou trazer na sua mão. Eis ele. Enquanto isso, eu comecei a voltar pra igreja, chorei horrores, eu pulava no banco. Meu pai falou que a segunda glória... Aí fala, ai, verdade, boa, amor, é pra fechar com chave de ouro, né? E te anuncia Deus, a segunda glória será maior do que a primeira. Porque Jó perdeu tudo. E a esposa dele falava assim, abandona esse Deus e morre. Olha só como está, com lepra, os seus amigos te abandonaram, perdemos os nossos filhos. A esposa dele mandou, né, ele até abandonar o Senhor. E ele falou que ele não abandonava. Gente, ele estando ali, perdendo tudo, mesmo assim ele não negou o Senhor. E o Senhor falava assim, então eu vou colocar alguém no teu caminho para mostrar, não é só para você, mas para mostrar que eu sou Deus. Gente, hoje eu me arrumo, mas na época que eu encontrei esse loiro aqui, eu não dava tão bonitinho assim, não. Foi Deus puro. E olha só, eu lembro que eu falava assim... Era linda demais. Não, nós dois, né, amor? Porque o Johnny era magrinho. Eu lembro que tinha uma amiga minha que falava assim, amiga, mas ele parece um ratinho. Um esquilo, né? Ai, o Lu entrou. Oi, amigo, seja muito bem-vindo. Amo essa passagem, ele honrou a Deus em cada instante, verdade, Lu. Eu amo demais, amiga, essa passagem. Aí, escutem. Aí, o Senhor falava assim... E eu lembro que nessa época, eu não tava falando com meu pai, né? Ele tinha feito umas coisas que tinham me deixado um pouco triste, eu não tava falando com meu pai. Aí depois dessa obra, teve uma segunda obra, que foi o quê? Lembro que tinha um amigo meu que falava assim, Dê, volta a falar com seu pai. Mas eu falava, mas ele tá errado, né? Porque na época ele tinha batido no meu filho pequenininho e eu tinha ficado magoada com ele. Porque acho que me deu, na verdade, um gatilho de quando eu apanhava quando criança. E quando eu apanhava quando criança, gente, não era uns tapinha, era cintada, marcada. Só quem é das antigas. E aí acho que veio, e eu fiquei chateada com meu pai. E aí eu fiquei sem falar com ele. E olha só, como isso é muito forte. Eu lembro que aí eu comecei a voltar pra igreja, eu fui pra igreja com a minha mãe. E aí, pra destravar a minha vida, porque, gente, eu tô resumindo pra vocês, mas nessa época eu estava separada, desempregada, sem identidade, sem inteligência emocional. Sério, eu era um nada. E aí eu lembro que eu fui pra igreja com a minha mãe depois disso, já fui na minha comum, aí tinha aquelas pessoas que olhavam assim, tipo, nossa, ela voltou e tananã. Mas tudo bem, faz parte. Sempre tem. O ser humano é assim mesmo, tá? E aí, por isso que eu falo pra você, não olha pra esquerda nem pra direita, né? Olha só pro Senhor e segue e vai. E aí eu entrei pra igreja, dentro da igreja com a minha mãe. E a minha mãe, né, chegou na hora da palavra, o Senhor falava assim, você entrou aqui hoje, era passagem sobre honrar pai e mãe. E o Senhor manda te dizer, vai lá e pede perdão pro teu pai. E eu pensei dentro de mim, carne, né? Eu falei, Deus, eu não tô errada. Ele me feriu meu coração e machucou meu filho. E aí o Senhor falava assim, filha, e eu sei que errada não é você que tá. Falava desse jeito, gente. Não sei se vocês acreditam nessas coisas, mas olha, quem põe acredita, escreve aí, acredita. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E aí ele falava assim, vai e pede perdão. Sabe por quê? Porque eu preciso destravar a sua vida. E através do perdão eu vou abrir um portão na tua vida. E eu lembro que meu coração começou a acelerar, terminou o culto. Nunca aconteceu isso. Uma menininha, loirinha, branquinha, que eu nunca vi na minha comum. Falou, tia, posso te dar um abraço? E me abraçou no final do culto. E eu chorava, gente. Eu chorava aquilo como se fosse uma confirmação. Tipo assim, filha, eu sou um anjo e eu tô indo contigo. Glória a Deus, eu acredito, eu creio. E aí, meus amores, eu saí da minha mãe e falei, mãe, eu preciso ir lá conversar com o pai. Ela tá aqui pra não me deixar mentir. Eu falei, mãe, eu preciso ir lá conversar com o pai. E mãe, né, que é a harmonia no lar, minha mãe falou assim, filha, vamos, bora. E eu lembro que meu pai tava sentado assim, gente, na escadinha. E aí eu lembro que meu pai, eu falei, pai, eu vim aqui porque eu preciso falar com o senhor, quero te pedir perdão, né? Porque na época eu falei pra ele assim, eu falei, pai, por que você bateu nele?
E aí ele sentiu que, tipo assim, eu fui audaciosa em falar isso pra ele. Tipo assim, eu desacatei ele. Mas o João Pedro era, tipo, o tamanho da Maia, então eu fiquei sentida. Se ele falasse assim, não deu. Eu bati porque, na época, o João Pedro tinha mania de ficar, cala a boca, sabe? Essas coisas assim de criança. E aí eu lembro que quando eu falei isso pro meu pai, ele se sentiu meio que desacatado. Mas eu me senti mais desacatada porque ele falou assim, bato mesmo, tá na minha casa, e aquilo me feriu, sabe? Mas enfim, aí eu fiz o que o senhor me falou, eu fui pedir perdão pra ele. E ele falou assim, eu te perdoo, filha. Mas se você não viesse falar comigo, eu não ia te perdoar porque eu sou orgulhoso. Muito orgulhoso. Né? Muito orgulhoso. Mas tudo Pode bem. ter orgulho. Mas o que eu quero te ensinar com isso? Sobre o perdão. E, gente, depois desse perdão, lembra que o senhor falava que se eu pedisse perdão pro meu pai mesmo, eu não estando errada, que o senhor ia destravar a minha vida? Uma semana depois, eu fiz uma entrevista de emprego pra trabalhar na Prevent Senior. E sabe quem trabalhava lá? Não sei. Não sei quem. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A humildade agrada o Senhor. É isso, mãezinha. A humildade agrada o Senhor. Gatinha. Ah, Cris falou, oi, Cris, sua linda, paz Deus. Eu acredito muito. Os humilhados sendo exaltados. É isso. E aí eu lembro que o Senhor abriu um portão. O Senhor falava, eu vou abrir um portão na sua vida. E realmente foi um portão. Porque na época, gente, pra uma mulher que estava desempregada, com um filho, eu estava fazendo só alguns bicos. Eu não tinha salão na rua, então eu fazia alguns cabelos, um ali, um aqui, sabe? Atendia na minha casa, ia na casa da pessoa. Então ganhava muito picado. Tá aqui o Luke, é cabeleiro. Não me deixa mentir que não é fácil a vida de cabeleiro. Aí, o que acontece? Deixa eu ver. O poder do perdão é tremendo. Às vezes não é sobre perdoar o outro, mas pedir perdão é pra se levar a vida em paz. É isso, amigo. Uma vez eu escutei que o perdão é como se você pegasse uma mala e você estivesse cheia de coisa. Você tá no deserto. Quando você não perdoa, você tá levando uma mala pesada. Quando você pede perdão, você tá com a mala sem peso. A Amandinha falou, me lembro que no comecinho vocês foram lá em casa, eu tava muito triste e você me disse que em breve Deus iria colocar um companheiro na minha vida. E hoje estamos há 9 anos de muita felicidade. Mulher, eu não lembrava disso. Eu lembro que a gente foi lá. Eu lembro, mas eu não lembrava disso. Santo Deus. Legal. Que lindo. Deus abençoe por compartilhar. Deixa eu ver, amor, peraí. Calma aí. Pronto. Ah, mãe. Oi, lindos de minha vida. Ai, que parte que eu parei? Tá vendo? Fala que eu tenho TDAH, vocês não... Eu também tenho, porque eu também dou uma... Calma. Não é fácil, amigo. Cabeleiros entenderão. Então você pediu perdão pro seu pai, e aí abriu um portão que foi entrar na Prevent Senior. Foi. E quem estava na Prevent Senior? Ele. Só que olha só, posso contar o seu testemunho? Pode, aqui é voz... Finge que esse Não, posso contar o seu testemunho. A parte ruim lá, posso contar? Ah, pode. Posso? Porque enquanto eu estava sofrendo, por isso que eu falo pra vocês que Deus une propósitos. Enquanto eu estava sofrendo, o Johnny também estava, né? O Johnny, eu não sabia, ele já tinha sido casado e ele sofreu um relacionamento que ele levava esse relacionamento super numa boa. Mas ele descobriu de uma forma muito trágica, né, amor? Uma traição. Que foi muito pesado pra ele isso, porque a namorada dele foi a primeira namorada, ele namorou desde foi a primeira, eu né? conheci, tinha 14 anos, Isso, e agora aí você a fala. gente... Desde os 14 até os 18, mais ou menos, a gente namorou, e aí noivamos e casamos. Na verdade, a gente meio que casou pelos motivos errados, né? Porque como os pais deles acham que prendia muito ela, não deixava a gente falava, vamos casar e a gente vai ter essa liberdade. E aí eu acho que eu, pelo menos, estava, né, caminhando tudo certinho, mas ela talvez não tinha a maturidade suficiente pra estar realmente num casamento e... É que hoje que a gente estuda inteligência emocional, né, amor? Antigamente a gente ficava assim com os nossos ex. Nossa, por que fez isso com a gente? Mas hoje a gente entende até o passado deles, a história deles. E é legal porque a gente libera o perdão pra eles, tá tudo bem. A gente só tá contando, não é nem pra expor o outro, mas é só pra vocês entenderem que existe um testemunho por trás, existe um propósito disso. Então não tem como a gente pular as partes ruins, entende? Então a gente vai contar histórias em pedaços, faltando pedaços. E faz parte da nossa história, né? Infelizmente ou não. E foi de uma forma muito triste, porque o Johnny passou um dia maravilhoso com a família dela e ela. Primeiro ano de casados, né, amor? Foi. Eles passaram um dia incrível, num parque aquático, e na hora que ele foi dormir, ela dormiu com o celular na mão, desfaleceu. Na verdade, a história é um pouco antes ainda, mas... Na verdade, ela Na verdade, eu tinha descoberto meio que no início do casamento que houve uma traição. E aí... Ele perdoou. Mesmo assim, ó como o peão é... Cadê? É um príncipe, gente. Como o peão Mas é meu, viu? Ó!
como eu fui... Não, assim, Tô né, a brincando. gente, quando ele perdoa, a gente realmente acredita que possa, né, a gente dar um voto de confiança novamente e é assim que tem que ser, né? Só que aí, no caso, né, quando foi o início do casamento, eu descobri que ela havia me traído, né? E aí, nossa, foi um baque, eu chorei que só, aí ela chorou também pedindo perdão e tudo mais. E aí, mesmo descobrindo que havia se traído, eu fui fingir, tipo assim, eu me ajoelhei de novo pra ela, peguei a aliança e falei, ó, vou tirar a aliança e vou colocar de novo como se a gente estivesse iniciando o casamento daqui novamente. Mas você fez certo, você deu um voto E de assim, confiança, né? e aí ficamos nisso, tipo, mais, sei lá, 8 meses, eu pensando que estava tudo ok. E aí sim, chegou nesse dia que a gente teve um dia especial na família dela lá, que a gente foi pro parque aquático. E ela E dormiu. aí ela tava tão cansada que dormiu com o celular destravado. E aí eu peguei, né, peguei no celular e tava numa conversa com esse Brother. peão aí, com esse brother. E aí tava morrendo de saudade, você não conseguiu falar comigo hoje, mas te amo, né? Tipo, pesadaço. Aí eu só tipo, arrumei minhas coisas. Falou com o pai dela e foi embora, né? Vocês Fui moravam embora, junto. e aí nunca mais voltei. Mas olha só que coisa louca. Doideira. Porque a gente tá contando isso? O Johnny tava sofrendo, ele nem sabia que estava passando por isso. Eu estava num relacionamento sofrendo. E aí, olha, gente, eu falo que eu trabalhei na Prevent Senior, eu sou apaixonada pela Prevent, porque eu falo que eu entrei lá só pra conhecer o Johnny, né? Porque se vocês pararem pra pensar, todo mundo que trabalhava lá na época, né, amor? Todo mundo morava, porque era na unidade de Santa Major ali do Itaim. Itainha. E aí, nós morávamos perto aqui um do outro. Do lado, um do outro, e nunca E a gente nunca se esbarrou na vida. Precisou ir lá pra essa empresa, entrar. Muito Fiquei, acho que só 3 meses nessa empresa, saí, fiz RH em outra empresa. Depois de 1 ano, eu reencontrei ele. Porque quando eu fui trabalhar na Prevent, eu ouvi, achei ele bonitinho. Falei, nossa, que menino lindo, né? E aí, toda vez que eu ia almoçar, eu olhava pra ele e falei, gente, que loirinho lindo. Eu lembro que eu falava pro meu E pai... aleatório, a gente começou a ter uma amizade no trabalho, porque teoricamente ela era da recepção, eu era da parte administrativa lá na farmácia. Nem era pra Teoricamente gente se não ver. era nem pra gente ser amigo, só que aí no café, né, a gente brincando, eu com o Porque pessoal a do gente, amigos, trabalho. a gente é amigos em comum na hora do almoço, na hora do café. E aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei, gente, que menino lindo, né? Eu olhei. E eu lembro que eu falava pro meu pai, eu falava assim pro meu pai. Eu falava assim, olha, pai, eu não quero casar de novo, porque eu peguei trauma de casamento, gente. Não queria casar de novo, não queria ter filho de novo. Não queria. Também foi numa palavra que Deus te mostrou ser de noivo novamente. Ah, vai chegar aí, ó, você dando spoiler. Desculpa. Mas se eu esquecer, vocês lembrem. Aí eu lembro que eu falava pro meu pai assim, lembra o Rodrigo Hilbert? Eu falava assim, pai, eu não quero casar de novo, mas se um dia eu casar, eu não aceito menos que o Rodrigo Hilbert. Veio meu Rodrigo Hilbert da Bahia, mas só veio. não faço tricô. Tô brincando. E não faz plantações, né, amor? Mas tamo aí, aqui caminhando. Aí, meus amores, olha só que louco isso. Então eu trabalhei nessa empresa, aí passou-se 1 ano, eu vi, achei ele lindo, só que eu vi que ele tinha aliança. Eu falei, não cobiçarás, né, o homem do próximo. Aí eu olhei e saí. E fui embora, tananã, a gente, né, conversava entre amigos ali. Beleza. Eu até bloqueei ele pra não correr tentação, porque eu falei, meu Deus, que gente, A sério. gente tava trocando ideia, conversando Porque pelo eu WhatsApp. achava ele tão bonito porque ele era uma pessoa que me atraía, né? Não pode ser falso, pode ser hipócrita. Porque, na verdade, não era uma atração física. Hoje eu entendo que o que tinha nele e o que nós íamos viver já havia uma conexão. Já tinha algo. Entende? Mas tinha que ser no tempo certo. Mas tinha que ser no tempo certo. Boa. Aí tá bom, eu fiquei 1 ano, passou 1 ano e eu comecei só a servir a Deus, voltando pra igreja, né? Deus me preparou uma segunda glória, uma mocidade que me abraçou, que foram muito amigos meus. Então, Dê, tá tendo culto em tal lugar, vai ter encontro de jovens. E eu me jogava, beleza. E aí o Johnny chegou uma hora que ele tava sofrendo, ele só ficava vendo os meus... Não era, na época era Facebook, né? Não era Instagram aqui. Era no Facebook, era só as Aqui, postagens. já faz quase 10 anos, viu, gente? Aí, até que teve um dia que aconteceu tudo isso, depois que ele separou e tananã, ele sofrendo. Aí ele viu minha foto. Você conta essa parte. Você tava passando lá no WhatsApp e viu minha foto. Aí no caso ocorreu essa parte da minha separação, né, que eu falei, então tava sofrendo muito, né? A primeira semana e tudo mais foi bem difícil pra mim. E aí eu tava no WhatsApp, normal, olhando assim as pessoas que eu tinha no contato. Porque, né, quando a gente Tava fica... caçando. Quando a gente fica nessa solteirez aí, né, a gente meio que fica, sei lá, tentando achar algum tipo de companhia, né, talvez pra suprir alguma coisa, mas, né, não tem que ser assim, né, no caso. Sim, mas na época você não estudava inteligência emocional, então você não sabia disso, Exato. Né? E aí, no caso, eu vi a foto dela, eu falei, nossa, meu Deus, essa morena aqui... Mas, assim,
Eu via ela, eu falava, meu, ela nem olha pra minha cara, ela é maravilhosa. Gente, eu olhava e falava, ó, que É, doideira. quando ela fala que achava eu bonito e tudo, eu falo, mano, que mentira. É porque, assim, eu e o achava muito Johnny, mentira. nós temos, acho que eu sempre... 3 anos. anos de diferença, né? Eu sou mais velha que ele. E ele era bem magrinho mesmo, Voltei a gente. ser magrinho, tá, galera? Não, mas Tô- agora tem cara de homem, né? E eu falava, gente, eu imagino ele com 30 anos. Porque quando eu te conheci, você tinha 23? Não, 20... Você tem quase 10 anos? 10 anos, teria Então, quase 20 e pouquinho, 21, É. né? E aí eu falava assim, nossa, mas gente, esse menino vai ser um investimento, porque com 30 anos ele vai estar esse gato. daí, ó, então... E aí, Primeiro meus corte. amores, que parte que eu parei? Olha lá o TDAH vindo. Não, aí eu tava falando. Então, que eu tava falando que eu achava ela muito bonita pra mim, que realmente eu não via. Né, que ela me olhava, que nem ela. Depois que a gente tá junto, ela me conta que realmente achava eu bonito e tudo. Eu falo, não é possível, essa morenona, não tem como. Mas enfim, aí eu vi a foto dela, eu falei, vamos mandar mensagem, tô solteiro, vamos que vamos. Só que aí meio que eu não tinha motivo ou pretexto nenhum pra chamar aleatoriamente, então eu tinha que tentar achar algum motivo, alguma coisa. Eu lembrava quando a gente trocava ideia, na hora do café e tudo mais, que ela queria muito um estágio, acho que no banco na época. E aí eu meti um miguezaço, que eu tinha um amigo que realmente trabalhava no banco, mas eu nem falei nada. Que tinha um amigo no banco, que se ela quisesse eu poderia falar com ele pra poder indicar um estágio pro banco e tal. Mas no fundo eu só queria que ela fizesse a seguinte pergunta: você está bem? Mas eu cuspo tudo, hein? Que aí ela perguntando que eu estava bem, eu ia falar, estou mais ou menos. E aí ela vai falar, por quê? E aí Gente, acabou. ele planejou tudo certinho. E aí eu ia explicar Não, o acontecido, como dá me uma separei. segurada. Eu quero Lembra um que ele era. colo. Lembra que ele era bloqueado. Um dia, passeando com essa galera da igreja, né? Não, eu vi o contato dele e falei, faz um ano já, deixa eu desbloquear o Johnny. Olha que louco Doideira, isso, olha que doideira. louco isso. Aí eu desbloqueei ele, foi quando eu recebi essa mensagem dele. Oi, Morena, e aí, como você tá? Tananã, tá tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um amigo no banco que surgiu um estágio lá, você ainda quer entrar no banco? Tananã. Aí eu falei, nossa, quanto tempo, você tá bem? Aí eu falei, você tá bem, né? Aí ele, mais ou menos. Aí eu, como assim, mais ou menos? Aí ele falou assim, tô sofrendo muito, me separei, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, mano, não acredito que você tá passando por tudo isso. Eu falei, meu Deus, eu fiquei muito triste por ele, né? Sim, não, a gente brinca. E aí ele... Só que assim, na época eu já tava até gostando, né, amor, de outra pessoa. Então, tipo assim, achava ele bonito, mas nunca imaginava que um dia ele ia ser o meu marido. Olha que louco isso, né, amor? É, muito doido. E aí, gente, ele falou, eu lembro que nesse dia, eu não saí com a galera, a mocidade não marcou nada, e eu tava indo no shopping. Foi bem nesse dia, não foi? No dia que você contou? Não. Passou uns A dias? gente conversou, acho que pelo menos Uma semana, né? semaninha. Foi depois de uma semana, verdade. E aí, um dia eu tava indo no shopping, aí a gente conversando, que a gente começou a se falar quase todo dia. Ficamos amigos, assim, sabe? E aí ele foi e falou assim, tô indo no shopping comprar umas roupas, né? Vida nova, vou renovar meu guarda-roupa. E aí ele falou assim, então eu preciso de coisas novas. Eu falei, nossa, que loucura, eu também tô indo no shopping. E eu tava realmente indo no shopping. Ele falou, que shopping que você vai? Aí eu falei, vou no shopping tal. Ele, mentira, eu também vou. Você tava indo mesmo nesse shopping ou você só foi por minha conta? Eu ia te perguntar isso, eu tava indo sim, lógico que tava. Agora ficou pronto, você ia ver. Pois bem, fomos no shopping. Aí quando cheguei no shopping, ele falou, vamos pegar um cinema? Aí ele escolheu, gente, um filme lá que eu nem lembro qual. Horrível, tinha que ser o pior filme, né? Pra ela. Pra eu não dar atenção pro filme, dar atenção pra ele, né? E eu bobinha, né? Lógico. Porque hoje eu sou Já esperta, pega mas na mais época... um código aí. Escolha um filme ruim e aí. Gente, o som tá normal pra vocês? Só pra eu saber se tá ok aí. Se vocês estão gostando, estão entendendo, tá muito confusa, muito rápida. Conversa aqui. Tá. Aí, meus amores... Curte. Aí, olha só, isso, ou manda coraçãozinho pra saber se tá ok. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei esperando ele, cheguei antes de você. Foi a primeira vez que eu cheguei antes de você na vida. Chegou antes nada, filho. Lembra que eu tava atrás do cartaz? Então, eu cheguei antes, aí quando você chegou, você saiu de trás do cartaz. Não foi isso? Então, mas eu cheguei primeiro mesmo. assim. Então tá bom, então esquece. Me fala com o cara e a pontualidade. Aí, meus amores, ele saiu de trás do cartaz lá do... Ela falou que depois tem um videozinho lá do Gente, casamento. tem um vídeo do casamento que tem essa mostra cena que como nós ela- tivemos que recriar. Quando nós fizemos o casamento, a gente vai fazer retrospectiva, nós recriamos. Essa história que eu tô legal. contando pra vocês, tem ela recriada no YouTube. Aí, quando o Johnny saiu de trás do cartaz, eu juro pra vocês, antes eu olhava ele, achava ele bonitinho, mas entrou uma coisa no meu coração. Eu achei ele, assim, o cara mais lindo da face da terra. Magrinho,
fininho, carinha de bebê. Tinha mais orelha do que tudo, mas eu amei. Que era você. Bastante. Não, mas é porque você era magrinho, né, amor? Então aparecia muito. Hoje não, é proporcional com o seu rostão de homem. Mas na época ele era bem mais. Eu vou postar uma foto sua bem no fim, pode? Putz, não faça isso. Na época não tinha, ele não tinha uma mulher que cuidava da pele, eu dele, porque Essa ele pele tinha de muita pêssego espinha. aqui é graças a... Aí, Falando meus nisso, amores. vai ter um curso. O Johnny é ótimo pra isso, gente. Ele é ótimo pra fazer marketing. Mas, amor, dá uma segurada. Aí, meus amores, quando ele saiu do... A Joyce falou, que legal! Tem gente que tá chegando agora e não conhece a nossa história ainda, né? Por isso que eu acho que eu vou até deixar fixado, sabia? O nosso testemunho aqui. Não, é legal. Mas legal. então vamos rápido que tem mais coisas pra falar pra vocês. Aí ele saiu do banner e aí eu fiquei apaixonada por ele. Falei, achei ele lindo, tananã. Aí fomos assistir o filme. E na hora que fomos assistir o filme, ele começou a conversar comigo, chegando bem pertinho, igual ele tava aqui. Ele começou a dar um cheirinho no cangote. Que negócio, tá frio Ele aqui, tava, né? ele tava com um perfume muito bom, inclusive. E aí, quando ele falou, tá... Amor, não pode falar. Não pode. Ah, mas era clássico. Clássico, né? Aí, ele foi você chegando aqui. Quer deitar aqui no meu ombro? Né, amor? Não, eu vi tinha uns migué. Tá frio, né? Você quer que eu te aqueça? Aí eu falei, nossa, nada a ver. Eu falei, que depois que, sei lá, que separa, vim só. Não, eu falei alguma coisa assim? É estranho não estar abraçado no cinema, Falou. né? Alguma coisa assim. Nossa, você usava isso com as outras? Não, Aquela... foi a única. Tô brincando. Aí ele falou assim, é estranho, né, não abraçar que não sei o quê. E aí, quando eu cheguei perto dele, gente, e ele... Sabe quando a gente tá nervoso, assim, mas ao mesmo tempo você sentiu... eu senti o coração dele pular assim, eu fazia tuque, tuque. É que é uma morenaça, mano. Eu tava falando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo na minha vida? E eu também fazia muito tempo, gente, que eu não tinha, assim, coisa com ninguém. E aí eu tava, tipo assim, mó, sabe? Tipo, com medo até de beijar. Tava assim, amor? Com medo de beijar você? Ela mete o louco. Depois a gente troca ideia aqui, mas... Como assim, nos bastidores. Ah, tá. Ela mete o Tá vendo, amor? Você é tão maravilhoso que eu tinha até esquecido disso. né? É verdade, verdade. Um otário da faculdade. Desculpa, perdão. É verdade. Então, mas já era, como fala? Já era semente do cabrão pra eu desistir do meu caminho. Ai, a Val tá na live e falou, eu amo a história de você. Ah, essa maravilhosa. Você escuta 10 vezes, você sempre gosta de escutar, né? A Joyce falou, tô gostando. Ai, que bom, fico feliz. Aí, vamos lá, amor, tem muita coisa pra falar. Vai, mãe, vai. Aí, meus amores, o que aconteceu depois disso? A gente se beijou, beijou, né? lógico. E foi aquele beijo de cinema, literalmente. Aí saímos de lá, você pegou meu filtro. Você Nossa, tá parecendo... mas eu tomei uma... Ó, depois, Aquele vídeo, se você depois de sofrer 10 agressão anos, no seu sério, casamento, amor. faça assim. Aí tá bom. Você é muito bonito que roubou no filtro, amor. Vai. Gente, é muito engraçado ele roubando filtro. Peraí. Voltou. Aí, ó, gente, a vida real aqui, tá? Não tem como fingir costume. Aí, olha só, quando nós saímos de lá... tá rindo. Quando nós saímos de lá, fomos comer o quê? Mac, né, amor? Isso aí poderia ter caprichado mais, E né? eu... Mas tá bom. Não, gente, eu adoro Mac, sem neura. isso é Aí, olha só, eu ficava morrendo de vergonha de comer perto dele. E ele comendo e me olhando com uma cara assim, muito engraçada. Não, mas aqui não dá pra falar, mas quando eu dei esse beijo, eu fiquei, meu pai amado. A mãe dele falou que ele chegou em casa. Minha mãe, que cara boa, né? Aí ele falou assim... Aí você contou pra sua mãe que você tinha Beijo ficado bom da comigo, não foi? bichinha. Hã? Você contou pra sua mãe que você tinha me beijado, não foi? Tinha que contar, mas aí eu tava contando pra todo mundo que eu vi na rua. Fala sério? Esse meu amor. Gente, eu sei que saí do cinema, foi cada um pro seu lado. Aí antes ele me deu um beijo e ele fez uma cena, assim, de filme. Porque eu sempre gostei de filmes de Nicholas Sparks, sabe? História de... como que é? O Diário de uma Paixão. Esses filmes, Amor assim... Acontece. Simplesmente Amor Acontece. Eu sempre gostei de filmes... O quê? Amor Acontece, simplesmente acontece. São dois filmes diferentes. Ah, desculpa então, gente. Eu também gosto de filme de romance. Aí tem isso, porque Também meu ex tava não na sua gostava li- de filme. Tava na sua listinha. Eu tinha feito uma lista, eu falei, Deus, eu queria que, sabe, fosse agora um loiro, os olhos claros, que gostasse de filme de romance, né? E que, né, te servisse. Só que aí chegou num ponto, o Johnny não era da igreja. Mas sempre foi Mas ele sempre foi bonzinho. E aí, o que pegava pra mim? Porque eu pensava o quê? Eu sempre fui criada assim, se você casa com alguém que não é da mesma fé que você, não é nem da igreja, mas que não é da mesma fé que você, é muito difícil um casamento dar certo. E realmente é verdade, porque a pessoa vai querer ir pra um canto e você pra outro. Então é bom quando os dois têm a mesma comunhão ali, né?
Um homem de caráter, olha lá, moça me escrevendo. Ele era um homem de caráter. Realmente, o Johnny ele trabalhava, estudava, ele era todo certinho, metódico. Então, o que eu admirava nele, embora ele não fosse da igreja, eu achava lindo como ele tratava as pessoas. Lá no hospital, quando eu trabalhei com ele, eu via que ele sempre cuidava de todo mundo, ajudava todo mundo. Então, besta. Então eu achava fofo ele. Então, aí um dia eu conversei com o meu irmão, com o Denis, né? Foi. E eu lembro que eu falei assim... Você nem contou, você falou cena do filme, mas nem falou qual foi a cena que eu te odeio. Você parou nessa parte. Ah, tá, mas aí você me rodou, foi cena de filme, e eu fiquei apaixonada, porque geralmente os filmes de amor que eu assistia, é isso que os caras faziam, ninguém nunca tinha feito isso comigo, tipo assim, me beijar, era pra dar um beijo, tipo, ai Morena, gostei de ficar com você, tipo, não, ele me beijou, deu um beijão, no meio da avenida, assim, ele me rodou, juro, me senti num filme, assim, gente, é muito engraçado eu contando, mas é sério. E provavelmente alguém vendo de longe deve ter falado, nossa, que negócio deve breve. ter sido horrível, mas E pra nós lá em quem... câmera lenta, rodando. Mas pra quem veio de um relacionamento tóxico, abusivo, isso era fofo, né? Concorda comigo? Aí, beleza, meus amores. Aí eu conversei com meu irmão. Falei, olha, Denis, conheci uma pessoa. Ele é maravilhoso. Só que ele não é da igreja. O que você acha? E meu irmão foi muito sábio. Meu irmão falou assim, olha, corre. Não falou isso, não. Meu irmão falou assim, olha, Deida. Ele falou assim, quando algo é pra ser nosso, o Senhor vem, coloca no nosso caminho. E se for da vontade dele, ele limpa, né? E eu fiquei até assim com meu irmão, porque meu irmão, não é que ele é careta, mas ele é mais assim, certinho com essas coisas, né, amor? Ele tem medo da gente. E aí eu falei, nossa, vindo do meu irmão isso. Ele falou, se for pra ser, né? Ele tira, se for pra ser, será. O senhor tira daqui daqui e põe aqui. Beleza. E eu fui muito honesta com o Johnny. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu, a vida inteira, servi a Deus, né, dentro da igreja, saí, quis curtir o mundo. Vi que, tipo, gente, realmente é uma alegria momentânea. Ainda gosto de música, mas hoje eu tenho uma cabeça um pouco diferente. E o que acontece? Quando você vai lá pro mundo e você volta pra Cristo, você vê que são dois mundos realmente diferentes, né? Porque é uma alegria que passa. Você tá ali curtindo, beijar uma pessoa, beijar outra, mas você vai pra casa... Ó, quem passa por isso pode me falar, não é um vazio, é um vazio muito grande. Mas quando você sente a presença de Cristo, você pode estar sem um homem bonito, você pode estar sofrendo o que for. Quando você deita no seu travesseiro, você sente a paz de espírito. Você fala, eu me sinto abraçada por alguém, eu me sinto amada por alguém. Então era assim que eu tava me sentindo, e eu não queria perder isso de novo. E aí eu fui e contei pra ele, eu falei assim, amor, amor não, né? Eu falei, ó, Johnny, deixa eu te contar uma coisa. Johnny, é estranho, né, falar Johnny, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu a vida inteira servi a Deus, quis me desviar desse caminho, mas eu sei o meu chamado. E eu preciso que você entenda que eu não posso namorar com você. Como que eu falei? Eu não posso namorar com você e deixar Deus, né? E ele, tá, tudo bem. Ele falou assim, eu quero ir pra igreja com você. Aí ele falou, eu quero ir pra igreja. Só que qual era o meu medo? Como eu já tinha tido um relacionamento de dentro da igreja, eu falei, não, ele vai querer ir só pra poder me agradar. E eu tinha muito medo disso, dele tá indo pra igreja só pra poder me agradar. E eu sei como é sério, você tem que servir a Deus porque você ama a Jesus, não porque você ama uma pessoa. Eu tô indo lá só pra agradar essa pessoa, né? Tem pessoas que começam assim, depois acabam amando, mas tem pessoas que não. Então meu medo era o quê? Eu namorar com ele, noivar, casar e, sabe? Tipo assim, no fundo ele não ama Jesus e ele só queria me pegar. Sendo bem chula, é isso. Aí, ele falou, não, tá bom, eu vou pra igreja com você. E ele começou, gente, ir pra igreja comigo. Eu falei, mas não quero que você se sinta obrigada. Não, eu vou. Aí ele começou a ir, ele começou a entender. Quando chegava a hora da palavra, ele entendia a palavra, né, amor? E aí ele... Deus tocava no coração, né? Foi muito bonito. E aí Deus falava sempre umas coisas muito bonitas, assim, que a gente entendia. A gente chegava, inclusive, na casa da minha sogra no final de semana, comentando um com o outro, né? Eu falava assim... Uma obra aí. Eu falava assim, nossa, você viu? Hoje Deus tomou o irmão, ele falou tal coisa que a gente conversou. E ela ficava só escutando, porque a minha sogra, ela era de outra igreja, né? E a gente nunca teve isso, que tipo assim, a pessoa pra servir a Deus tem que ser da nossa igreja, jamais, né? Eu sempre falo pra vocês que o dia que o Senhor vier, ele não vai vir, olha, você é da placa da igreja tal, vai e você não. Não tem isso, ele quer o seu coração. Mas eu sempre me senti muito confortável na minha igreja, minha sogra sempre se sentiu muito na dela, e eu nunca falei pra ela que ela tem que ir pra mim, e nem ela falava que eu tinha que ir pra dela. E a gente sempre se amou e se respeitou. Só que ela escutava a gente conversando, né, amor? Aí teve um dia que a minha sogra se ofereceu e falou assim, posso ir na igreja de vocês, né? Aí eu falei, tá bom, vamos. Aí levamos ela.
E aí, depois que terminou o culto, eu falei, e aí, sogra, você gostou? Você entendeu a palavra? Ela falou, achei lindo, mas... Nossa, tinha uma irmã perto de mim que ela falava glória tão alto que eu não conseguia ouvir. E realmente, uma irmã que falava glória. Você falou Senhor. Eu falei, o Senhor, justo no dia que eu vou levar a visita, pai, mas tudo bem. Ela falou, mas eu volto uma outra vez, mas eu não quero mudar da minha igreja, tá? Só quero visitar de vocês. Eu, sogrinha, tranquilo. Aí um dia o Jânio me ligou e falou assim, você tá preparada? Aí eu falei, por quê? Minha mãe tava na igreja dela e o Senhor falou assim pra ela, eu não te quero mais aqui, eu te quero agora na igreja do teu filho e você vai me servir lá com eles. E ela, mas Deus, eu faço tal coisa que eu cumpro tal... Ela falou assim, o Senhor falou no coração dela, mas é isso. Aí ela aceitou, falou com as irmãs da igreja dela e falou assim, olha, o meu chamado acabou aqui, Deus me quer em outro lugar. E aí o Johnny falou isso, eu fiquei assim, meu Deus do céu, amor. Aí passou mais um tempo, o Johnny me ligou e falou, tá preparada? Aí eu falei assim, por quê? Aí ele falou assim, Deus chamou minha mãe. Batizou. Minha sogra se batizou. E mais, ela se batizou, aí ela bateu na igreja, ela voltando de uma igreja nossa aqui perto do bairro, da casa dela, e ela falou, irmã, eu era da igreja tal, agora eu vim pra essa igreja, o Senhor me chamou, e eu não consigo ficar parada, que minha sogra ela não consegue. Ela, eu quero ajudar, e a irmã foi e falou assim pra ela, minha filha, nós estávamos pedindo a Deus alguém pro grupo de limpeza, porque tá faltando, você veio na hora certa. E aí foi assim a obra, eu pulei do seu batismo. Não, mas tudo bem. E aí o Johnny começou, e aí o Johnny começou a ir comigo, e o senhor falava de batismo sempre. Aí o senhor começou a falar sempre de batismo. Aí quando Deus falou de batismo, o Johnny foi e falou, amor, acho que eu quero batizar. Eu falei, tá doido? Porque pra mim era uma responsabilidade muito grande. Lembra que eu tinha traumas e medo? Eu falei, não, esse menino vai querer batizar, de empolgado. A alma dele, né? E aí, eu lembro que teve um dia que nós fomos pra Indaiatuba, e aí ele falou assim, vamos ver se tem alguma igreja aqui perto? Aí eu falei, vamos. Aí nós fomos, deixamos as malas no hotel e fomos pra igreja. Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. Mas chegando na igreja, o culto não tava estranho, tava diferente os horários, né? Tipo, a igreja, o culto começava... Já tava na hora da palavra. E geralmente a palavra começa, tipo, meia hora depois do culto, né? E aí eu lembro que eu perguntei pra irmã. Eu falei, eu não sou daqui, de Indaiatuba, eu sou lá de São Paulo, e o culto tá um pouquinho diferente com o horário lá de São Paulo. Ela falou, porque aqui tá diferente, porque é culto de batismo. Gente, na hora que ela falou que era culto de batismo, o Senhor falou no meu coração que o Johnny ia batizar. Eu falei, Senhor, então se for pra ele realmente ser meu, chama ele hoje, né? E aí, não demorou muitos minutos, o Johnny desceu as águas. Eu só chorava, né? Eu chorava. Foi o dia mais lindo. Foi lindo. E eu saí chorando, né, amor, do culto. E por que você tá chorando tanto? Eu falei, você tem noção? O Senhor te chamou, tipo, você agora, né? Foi especial. Foi muito especial. Eu lembro que a gente voltou pro hotel, assim, ficamos anestesiados. Aí jantamos junto, mas naquele, sabe, sentindo Deus ali da gente, tá jantando com a gente, foi maravilhoso. Ai, que lindo. E aí, meus amores, então assim, aí o que aconteceu? O Johnny foi maravilhoso com o JP só tinha 5 aninhos, né? Deus preparou tudo no nosso casamento. Depois eu conto mais, porque a nossa história é muito longa, senão não vai caber aqui com as coisas que eu quero falar. Se parte 2, vocês falam, a gente pode fazer a parte 2. Né? Porque tem muita coisa, né? E aí, Deus chamou ele, marcamos então casamento, oramos a Deus, né, amor? Aí o Senhor, nossa, a gente casou 9 meses depois do namoro, foi entre o namoro e casamento, foi 1 ano e pouco, né? Uhum. E aí, depois disso, o Senhor preparou, a gente não tinha condição nenhuma, nem pra comprar o vestido de noiva, o Senhor preparou o vestido, preparou a roupa dele, o nosso casamento não foi num lugar lindo, tem no YouTube. Foi um lugar incrível, assim, espaço natureza, do jeito que eu sempre sonhei. Aí veio a parte que você falou, né? Eu lembro que eu entrei dentro da igreja, eu não tava nem namorando com ele ainda, eu tava bem improvada, na época eu tava voltando sozinha, me sentindo sozinha, eu lembro que eu ajoelhei, e aí, quando eu levantei, eu me vi de noiva, debaixo de um gazebo, com um noivo de claro, de roupa clara. A Joyce falou, que dia lindo, me arrepiei, que linda! E aí, olha só que louco isso. Na hora que eu levantei, eu falei, meu Deus, que louco isso. Eu me vi de noiva, eu de noiva de novo? A gente nem tava junto, né? Não tava junto ainda. E aí eu lembro que eu me vi de noiva, e aí na hora que eu levantei, gente, nossa, por Deus, Deus tomou o irmão e ele falou assim, eu acabei de te dar uma visão. Você se viu de noiva, e o Senhor manda te dizer assim, é a minha vontade, eu vou fazer, você não tá doida. E eu falei, meu Deus, isso é muito louco. E ele respondeu assim, eu vou casando? Tipo, como assim, Deus? Tipo assim, era impossível aos meus olhos, né? E aí, tá bom. Com o filho, né, que você ficava com isso. Aí, quando foi no casamento, o Johnny me fez uma surpresa. E eu não sabia. Gente, eu juro pra vocês, tem uma foto, inclusive. A gente de costa, o Johnny tá exatamente como eu vi no meu sonho. Ele tava de roupa clara. E eu lembro que eu falava pra ele até, já pensou você de um terno branco?
E aí ele falava assim, Deus me livre, já sou branco, vou sumir, né, amor? É, eu falei, misericórdia. E ele fez uma surpresa. Parecia que no dia do casamento ele era a noiva, porque eu que fiquei abismada quando eu vi ele, né? Ah, é verdade, teve surpresa, é verdade. A Nessa entrou minha prima, casal que amo, sua maravilhosa, que saudades. E aí, meus amores? Mas que era pra ser também esse terno, porque eu fiquei semanas procurando um terno que queria cinza ou azul e não achava de jeito nenhum. E aí eu consegui achar especificamente só esse claro. Era pra ser, porque tinha que ser conforme a revelação que Deus deu, né? Exato. A Nessa falou, essa história eu conheço. Tem gente que já cansou de escutar, né? Mas a gente sempre conta, porque sempre tem alguém que é novo e nova e precisa escutar esse testemunho. Só que, gente, casamento não é só flores. Foi uma bênção. Ele tratava o JP igual filho, né? Me ajudava com o João. Eu tinha muito medo de engravidar, porque eu lembro que era o sonho da vida dele. Ele falava assim, amor, eu sei que eu sou como um pai pro João, mas eu queria muito ver a barriga crescer. Eu falava, amor, barriga grande já tem, amor. Mas ele falava, não, tinha sonho amor. de ser pai. Assim, ele falava, eu queria ser pai desde o processos. começo. Ele falava, eu queria ver como que é um bebê gerado, nascimento. Só que eu tinha muito trauma, porque, gente, quando eu tive o João Pedro, mesmo casada, eu fazia muita coisa sozinha, porque o meu ex-marido trabalhava e estudava. Então, eu lembro que eu buscava o João na minha mãe, eu trabalhava o dia inteiro em empresa, né? Você já sabia o quanto é cansativo. E eu já sabia o quanto era cansativo. E outra, eu tinha muito medo do meu corpo não voltar. Sabe aquelas neuras de mulher? Eu tinha muitos medos, muitos bloqueios. Por isso que eu falo pra vocês, quem não estuda inteligência emocional, a gente é toda bloqueada. Ainda mais quem sofreu relacionamentos anteriores que não deu certo. A gente tem muitos traumas. E se não encontra um cara que tem paciência, é mais difícil, né? E aí, olha que loucura. Eu lembro que ele pediu... Acho que no fundo eu sabia que eu ia ser mãe de novo, né, amor? Acho que é por isso que eu temia. E minha sogra orava. Princesinha. Nossa princesinha. E aí Deus fez uma obra linda quando eu engravidei da Maia. Tem a história também no YouTube. Tem o momento em que eu conto pra ele. Foi muito legal, porque eu fingi que ia gravar um vídeo pro YouTube. E aí... Contei. Ele e o JP choraram horrores. Né? Foi uma gravidez, glória a Deus, que o Johnny conseguiu acompanhar. Foi em meio à pandemia, então o Johnny conseguiu comigo Foi a coisa mais perfeita. nas consultas. A gente tava numa época bem ruim financeiramente, porque eu tinha salão na rua e o salão teve que fechar. Fechou, né? E aí eu lembro que eu tava sem renda, então só o Johnny tava sustentando a casa, então tava muito difícil. E eu lembro que eu falei, meu Deus, como que eu vou trazer uma criança pra esse mundo? Nem enxoval a gente tava conseguindo fazer. A gente até fez um chá online, que o senhor abençoou, mas faltava roupas. Faltavam roupas, amor. A gente ganhou bastante coisas de higiene pessoal, fralda. O senhor tomou o pessoal lá da Prevent. Foram quantos pacotes de fralda que eles vieram trazer aqui em casa? Foi uma galera. Uns 40 lá vai cacetada. Foram muito pacotes de fralda. Só que, meus amores, em controvérsia, roupa faltava. E aí Deus foi muito maravilhoso, que eu lembro que uma vez eu falei pro Johnny, né? Eu falei assim, amor, eu fui no salão fazer a unha. E a moça perguntou de quantos meses que eu tava. E ela falou assim, sabia que vai ser uma menina? Porque você engravidou em tal mês. Ela começou a fazer empapar. Aí eu falei, oxe, nem sabia que existia isso, né? Aí aquelas dispersões. Aí eu fui contando isso pra ele dentro do Uber. Falei, amor, você acredita? Eu falei, amor, se for menina. E a gente queria muito que fosse... Qual o nome, né? A gente queria muito que fosse menino, porque a minha cunhada, meu irmão, já tem filhos. Menininho. Mais fácil financeiramente. E eles estavam guardando tudo de menino. Eu falei, nossa, vai ser muito fácil. Deus não faria isso comigo, me daria uma menina, não tem nenhuma menina na família. Então vai ser muito fácil. Só que Deus quer provar que ele é Deus, né, amor? Que ele não se limita ao que a gente tem. Pelo contrário, ele faz obras e milagres. Aí, olha como Deus é tremendo. Eu conversando isso com ele no Uber, eu falei, amor... Eu falei, tá doido? Essa mulher falou que é menina, mas vai ser menino? Porque Deus não faria isso com a gente. Gente, na hora, Deus tomou Uber. Olha que louco isso. Ele olhou assim, como que é o nome? Do retrovisor. E falou assim, o Espírito Santo me incomodou agora. E falou pra vocês, não, me desculpa me intrometer, mas não abale o coração de vocês. Fiquem em paz. Porque essa criança tá vindo pra ser um divisor de águas, né, amor? E eu vou preparar tudo, nem que seja até o último minuto. Gente... Pra ficar em paz financeiramente, não ficar preocupado que tudo vai estar resolvido. E falou, apontou pra ele, que o Júnior era mais preocupado comigo, mais preocupado com a situação, porque ele é o homem da casa, né, o provedor, então ele ficava mais preocupado ainda. E aí eu lembro que o Uber olhou pra cara dele e falou assim, e você, descansa o teu coração. Porque o Johnny sempre foi muito mais, assim, racional, eu sou muito mais emocional, ele é muito mais razão, sabe? A Joyce falou, meu Deus. Minha filha. Deus toma até que a gente não conhece. Aí, gente, entrei em trabalho de parto, contrações. No dia que eu entrei em trabalho de parto, uma amiga... foi pra ter a Maia. No dia, gente, no dia.
uma amiga do meu irmão ligou e falou assim: Dê, eu ia vender essas roupas pro seu irmão, mas eu não senti de vender. Eu queria saber se eu posso. E ela trabalhava no hospital aqui na rua de casa. Eu tô indo pro trabalho, eu quero saber se eu posso deixar as sacolas aí. Ela tem uma bebê chamada Maia, então as roupas foi de Maia pra Maia. E aí ela falou assim: eu tenho roupas aqui e eu queria saber se você quer. Eu falei: amiga, pelo amor de Deus, aceito? Eu só quero um pouquinho de roupa. Mas... E aí, quando eu estava indo pro hospital, faltava aqui, sei lá, nem uma hora, né, amor, pro hospital. Ela saiu e a gente chamou o Uber pra ir pro hospital. Não, foi tempo de abrir as sacolas e ver, não teve nem de mandar pra sua mãe lavar, lembra? Não, a gente nem olhou hoje. Olhamos, tem um vídeo no YouTube a gente olhando as coisas. Tudo? Ah, tá. Quando eu abri a sacola, eram só roupas da Carter's. Carter's, é isso. Gente, é caro esses macacão, esses bores. E aí a gente ficou assim, ó, era cada coisa linda, cada coisa linda. Cheias, né? Sabe, não era macacão simples, tinha macacão simples dia a dia, mas tinha aqueles de sair, tinha roupinha de ir pra igreja, tinha roupinha de Brasil, Vestidinho. Vestidinho, tinha muita coisa linda. Então Deus é muito maravilhoso. Se Ele prometeu pra você que Ele vai fazer até o último minuto, confia. Confia. Mas uma coisa que eu falo pra vocês, quanto mais a gente trabalha pro Senhor, mais Ele trabalha pra nós. Lógico, a gente não tem que fazer nada em prol de esperar em troca. Esperar, né? Mas é muito natural, porque Deus é um Deus justo, né? Exato. Fala, meu amor, o que você vai falar? Não, é isso, pode continuar. E aí, o Senhor foi tão maravilhoso. Tivemos a Maia veio, né, perfeitinho com saúde, glória a Deus. Depois ficou doente várias vezes, mas o Senhor sempre ajudava, né, amor? Tomar um caminho ali, tomar um caminho aqui. E o que eu quero falar pra vocês? Nosso testemunho, ele é lindo. A nossa história, ela é linda. Mas casamento não é fácil. Nesse meio do caminho, é isso que a gente quer mostrar. Nesse meio do caminho, veio contendas, né, amor? Veio divergências, que foi antes da Maia nascer. Isso, antes né? Foi antes da Maia nascer. Quando a Maia nasceu, é realmente como ela marcou a nossa vida. E eu vou contar a parte ruim pra vocês agora, pra vocês entenderem, porque eu recebo muitos directs falando assim: ai, Deus, eu queria um casamento assim, mas mal sabem que a gente já passou problemas de quase querer se separar, Exato. de quererem destruir o nosso casamento, quererem destruir o nosso testemunho, né? Da gente mesmo querer fraquejar. Mostrar a importância, né? E do eu nunca... diálogo, tudo é importante. Né? E eu nunca vim expor isso aqui pra vocês, acho que por medo, vergonha, ou julgamento, né, amor? Mas por que a gente resolveu contar realmente a nossa história de superação? Porque pra vocês entenderem que a vida não é só de feed bonito, não é só de foto bonita. Existe o perdão. Se você persistir no seu casamento, lógico, quando os dois querem, né? Porque só um querer não adianta. O Senhor vem e faz. Nesse meio do caminho, o Johnny continuou trabalhando na Prevent Senior. Ele já tá lá, o quê? 10 anos quase? 12 anos. 12 anos. Muito tempo. E eu trabalhando, empreendendo em casa, né? E o que eu falo pra vocês, gente? Tomem cuidado com amizades. O Johnny sempre foi muito bonzinho, ele nunca fez as coisas no intencional, mas nesse meio tempo, né, por isso que eu falo, a gente não pode dar brechas. Nesse meio tempo tiveram mulheres que quiseram nos afastar, né? Às vezes ele não contava as coisas pra mim, né, amor? Com medo da minha reação, com medo de como seria. Então ele ia omitindo. E gente, não existe. Eu falo pra ele que mentira e omissão, pra mim, é a mesma coisa. Porque, querendo ou não, você tá escondendo do seu cônjuge. E quando você esconde isso do seu cônjuge, você não tá escondendo só do seu cônjuge, você tá escondendo do Senhor. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Exato. Ah, o Willis entrou e falou que Deus abençoe vocês sempre. Amém, amigo! Olha o nosso videomaker, Bruno! Nossa, que é saudade. verdade, ele filmou a gente, muito top. Meu. Maravilhoso, gente, o vídeo que vocês vão ver lá no YouTube foi ele que fez. Acompanhem ele, já sigam, porque sigam, pelo amor de Deus. A gente contou toda a nossa história aqui, amigo. Agora a gente tá contando os percalços, os perdões. Você entrou na parte que vai ser as pedradas. Que Ah, mas é legal, porque... Parte feliz. Você lembra quando nós fomos fazer o vídeo com ele, ele falou que tinha muito casal que tinha terminado? É. Então, nosso caso, glória a Deus, não terminamos. Aí, ó. Nem vamos, daqui até a eternidade, amor. Você vai ter que me aguentar, eu vou ter que te aguentar. E aí, meus amores... É depois do fim, não. Qual episódio eu conto primeiro? Que agora eu me perdi. Não sei, isso aqui fez o roteiro aí, mulher. Não... Eu lembro que teve um episódio... Ah, lembrei. Teve uma pessoa que o Johnny... Eu nunca fui assim, ciumenta. Eu sempre confiei muito no Johnny. Porque como ele passou por esse processo, desse casamento que... Ele sofreu essa parte da traição, então eu falava assim, nossa, ele sentiu na pele, ele nunca vai querer fazer isso comigo. Não, ele não fez, mas só pra vocês entenderem. Eu falei assim, ele nunca vai querer fazer isso comigo porque ele passou por isso, então ele sabe, Entende, né? então ele entende o quanto dói, então ele nunca vai fazer. Então, gente, eu sempre fui muito tranquila com ele, muito.
Hoje que eu sou mais assim, né, amor? Mas assim, fui muito tranquila. E vocês vão entender o porquê. Aí teve um dia que ele falou assim... Ele sempre falava, nossa, amor, tô treinando tal pessoa, até... Aí um dia ele falou assim, vou treinar tal pessoa. Aí eu brinquei com ele e falei, é mulher e é bonita? Né, amor? Lembra disso? Aí ele falou, não, amor, é velha. Gente, velha. Eu perguntei assim, qual a idade da menina? Aí ele falou, 30 anos. Mentira, foi isso, né? Aí eu falei, 30 e pouco. eu tenho... Mentira, amor. Aí eu falei assim, eu tenho 30 anos, como assim? Você me acha velha? Aí chegou a neura, né? É porque era o quê? Quantos anos atrás? Foi antes da Maia nascer, tipo, sei lá, 5, deu uns 5, 6 atrás. anos atrás. E a Maia já vai fazer 3. Então. Aí, beleza, gente. Aí, vou chegar aí. Aí, beleza. Quando a mulher cisma, guarda isso, homens. Guarda isso. Quando a mulher cisma e a sua esposa for uma mulher de Deus, às vezes não é só cisma, às vezes é Deus mostrando pra ela. Acredita quando a sua mulher... Ah, tá. Tem clicado lá. Aí, meus amores, olha o que aconteceu. Aí eu já fiquei meio incomodada, mas eu falei, coisa da minha cabeça, né? Aí a gente tava indo até pra sua mãe nessa hora, né? Aí a minha sogra, o que foi com essa cara, Denise? Eu falei, Johnny falou que tá treinando uma menina, é velha, tem a minha idade. Eu já fiquei encafufada com aquilo, né, amor? Aí, beleza. Aí, um certo dia ele chegou e falou o nome da fulana. Falou assim, amor, ela falou que quer te conhecer. Gente, eu conheço as meninas do trabalho dele, amo várias. Já fui vários eventos da Prevent Senior. E a galera sempre me abraça, mas não tem jeito. Quando ele falava esse nome, meu coração fechava. Aí um dia ele falou... E essa pessoa era casada, né, amor? Casada e com filho. Isso. E aí um dia ele foi e falou assim... ela quer sair com você. Ela, o marido dela e os filhos dela, o JP... O filho, né? Filho dela, o JP. E aí eu falei assim... Amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conversou com essa menina pelo WhatsApp? Aí ele ficou vermelho, né? Que ele é branquinho, quando ele fica nervoso ele fica vermelho. Mas eu nem tinha conversado no WhatsApp. Aí você falou? Ele falou assim, não, amor, nunca conversei. A menina falou, quando a mulher cisma, continua. Aí, escuta, gente. Aí ele foi e falou assim, eu tava lavando a louça porque eu ia atender uma cliente, né? Que eu atendo em casa, então a minha cliente ia chegar pra fazer um botox. Olha a cena. Olha como o adversário já tava entrando na brecha, porque pra gente não ter a Maia, não ter o testemunho hoje, não tá aqui conversando com vocês. Segura aí, que eu vou chegar nessa parte. Aí, ele foi e falou assim... Ele ficou vermelho e falou, não, amor, eu não conversei com ela pelo WhatsApp. Eu falei, tá, mas por dentro do chat da empresa, você já conversou com ela? Aí, ele tremeu a voz. E ele falou, já. Hã? Continua. O que foi? Não. Aí ele falou, já. Aí eu fui e falei assim, posso ver? Ele, não, amor, não dá pra entrar. Eu falei, dá sim. Nossa, gente, eu comecei a ficar tão nervosa. E aí eu lembro que ele foi e falou, ele abriu. Ele falava, não tô lembrando a senha. E quando ele falava, não tô lembrando a senha, eu tremia. Faltava tipo meia hora pra minha cliente chegar. Essa fase foi bem... Gente, essa fase foi terrível. Aí eu tremia muito. Eu comecei a tremer, eu falei assim, eu quero ver essas mensagens. Ele, amor, não tem nada demais, vai ter uma coisa lá que você não gosta. Nossa, na hora que ele falou isso, sei lá, a mulher é meio doida, né? A mulher já pensa várias coisas. Aí, pode falar. Não, continua, que aí depois eu complemento o meu ponto de vista na época, né? De oitão que eu era. E aí, sabe o que ficava pé da vida? Porque essa menina contava muitas coisas pra ela. Contava, inclusive, quando ela brigava com o marido, né, amor? Contava essas coisas pra ele. Ele me falava, então até aí tudo bem, beleza. Só que eu achava que o nível de intimidade já tava muito grande. Tinha coisas que uma mulher casada não tem que falar pra um homem casado. Exato. Eu que, entende? Infelizmente, dei mas ele era muito... O Johnny muito imaturo naquela época, entende? Aí, olha só. E por isso que eu falo que às vezes, eu falei na última live isso. Às vezes, você tá um nível à frente do seu marido, ou você tá um nível à frente da sua esposa. Eu fui criada dentro da graça desde pequenininha. O Johnny não. Então, querendo ou não, eu entendi um pouco mais de temor do que ele. E ele não tinha isso. Então, às vezes você tem que esperar o outro se alinhar. Ele não via como maldade. Ele não via como maldade. E eu já via. Eu já tinha os olhos espirituais, mas assim, antenados, sabe? Hoje ele também tem, né, amor? Hoje ele já... A gente já tá... Mas a gente tem que estar sempre... se capacitando, orando, buscando, porque o diabo o diabo, ele vem pra matar, ele vem pra matar e destruir, gente. E não brinca com ele, não dá brecha. Hoje eu sei bem o quanto é terrível. A nega falou assim, ó, nesse momento a mulher já tem várias histórias formadas. Não, amiga, a gente já cria um negócio assim, ó, então, você não tá entendendo. Isso. Aí, gente, olha o que tinha na mensagem. Ele não tinha beijado ela, tinha acontecido nada demais, mas olha só.
Ele falou uma coisa pra ela que me machucou, que foi como um beijo, foi como uma traição, porque era como ele me tratava. Aí eu abri, aí ele lembrou. Eu falei, você vai lembrar, porque se você não lembrar essa senha, eu vou pensar outras coisas, eu vou terminar com você agora. Já tava doida já? Eu vou comer a mãe. Você vai pra sua mãe, já tava, gente, juro, já tava tirando aliança. Aliança torta que eu já joguei nele várias vezes. Essa aliança, ela é tortíssima, que ela já tá por várias vezes. Gente, nervoso. Aí, gente, Você porque vê, o filho, homem... a gente vê aqui, ó, lindos, a gente tá com conexão pleno. terrível. Mas, infelizmente, discussões tem. E é Aí, isso. olha que louco isso. Aí, quando eu abri a mensagem, ele lembrou, né? Porque eu falei que senão acabava tudo. Quando eu abri a mensagem, tava escrito assim. Ela, Johnny, você é muito maravilhoso. Você é o anjo que Deus colocou na minha vida, naquela empresa, pra poder me treinar. Brincadeira, tô brincando. Olha, não tira do meu espírito, não. Aí ela falava assim, você é maravilhoso, você é o anjo que Deus colocou na minha vida pra me treinar, não sei, você é um amigo incrível, meu melhor amigo. E eu sempre falei isso pra ele, que ele é, porque debaixo de Cristo, né, e minha mãe, ele era meu melhor amigo na Terra, a pessoa que eu mais contava as coisas, os perrengues, e tananã. Aí, olha só, e aí ela escreveu assim, se não lembrar a senha, é a comissão, é bem isso. Aí, olha que louco. Ela foi escrever uma mensagem assim. Não, ele escreveu. Não, calma. Aí ela foi escreveu tudo isso e escreveu assim: você é maravilhoso, você é um anjo na minha vida, Deus colocou você no meu caminho, e tananana, e você é perfeito, que não sei o que, eu sei que seria sem você. Tinha tudo isso, não. Tinha assim, que eu não esqueço, não. O senhor faz eu perdoar, mas esquecer jamais. Aí, meus amores, olha que doido. Calma. É um cago. O Johnny vai e me escreve assim: você também é maravilhosa, você é a amiga que Deus colocou no meu caminho, tananã. Colocou. Gosto muito de você, pode contar comigo. Eu te ajudo porque olha isso, eu detesto ver você agoniada. Normal, você não quer ver E seu o amigo Johnny agoniado. falava isso pra mim sempre. Quando a gente casou, ele falava, nossa, amor, porque realmente eu sou muito agitada. Ele fala, nossa, quando eu fico com muita coisa pra fazer, eu fico assim, elétrica. Ele falou, nossa, amor, até se você é agoniada, eu preciso te ajudar. Gente, na hora que eu vi aquela escrita dele, aí eu já fiquei assim, ó, né, amor? Pé da vida. Eu comecei a chorar, comecei a tremer. Quase liguei pra cliente desmarcando que a cliente tava pra chegar. E eu lendo aquilo. Aí a pior parte foi pra mim na hora que ela falou, nossa, a gente se gosta tanto que fulana aqui tem até ciúmes da gente. Mano, até soltei um mano, gente. Eu perdi a linha aqui, ó. Aí eu falei, o quê? Então se fulana tem ciúmes deles dois, é porque realmente eles são muito assim lá no trabalho. Aí já me imaginei uma taxada de tonta. Eu falei, o povo veio fazendo post pra ele. Maravilhosa. Besta. E ele todo besta lá com a amiguinha no trabalho. E aí, juro pra vocês, eu falei, acabou. Eu falei pra ele, acabou. Porque se eu não olho essas mensagens, no nível que está aqui, você não fez nada. Ele, amor, mas eu não fiz nada. Eu não beijei, eu não saí. Eu falei, não importa, mas se eu não visse aqui, você ia fazer. Falei pra ele. Não ia não, mas tá Ele bom. fala que não ia, gente, mas a gente sabe que, como eu falo pra vocês, o capiroto... Não, mas a gente tem que fechar todas Tem as que fechar brechas. as brechas, Eu concordo. entendeu? Tem que fechar, porque no dia que eu brigasse com ele, um dia que tivesse uma briga séria, a minha amiga vai me dar o ombro. E é nessas de dar o ombro que tem a conexão, que rola um beijo, entendeu? né? A pessoa que trai, nem todo mundo que trai tá na intenção de trair. Tem gente que trai sem querer. Não, tem, tá gente, certo. tem gente que já trai pensando assim, não, eu quero. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A traição, ela começa onde? Ela começa no desejo. Na amizade. Você tem que fechar, filho. Você É tem uma que coisa fechar. que a gente aprendeu com isso aí, filho. Hoje o Johnny é totalmente diferente, mas olha só, quando aconteceu isso, eu lembro que aí eu descobri que a outra fulana tava com ciúmes, então, ou seja, a outra fulana também gostava dele e tava com ciúmes dele com essa menina. Eu falei, cara, você é casado, não é fulana, não tem que estar com ciúmes de você, quem tem que ter ciúmes de você sou eu que sou casada com você. Eu sou um excelente amigo e ela não consegue entender. Cadê? Amigos de Cristo, né, meu filho, agora, né? Meu Deus, é isso, senhor. Aí, gente, eu fui e falei, não quero mais. E olha só que louco. Minha cliente chegou, tive que lhe enxugar as lágrimas. Essa cliente, quem que era? Era feia, a Tiffer. Aí Meu Deus, Deus. E aí eu fazendo o cabelo dela, amiga, fazendo o cabelo dela, fazendo botox, a gente demorava 2 horas, engolindo o choro, e ela falando, e aí, quando vocês vão ter um bebê? E eu por dentro, bebê? Eu por dentro, bebê? Eu já não queria filho com ele, então, filho da mãe. Se eu não descobrir essas mensagens, o que ele ia fazer por trás de mim? E aí, o que foi a minha neura? Ele começou a gostar de mim estando trabalhando. Então eu falei, cara, ela tá no ambiente de trabalho. Foi assim que a gente se conheceu, a gente se gostou, a gente começou sendo amigo. Então, o capiroto já colocou na minha... fica, né? Já ficou, entendeu? Aí o que aconteceu, gente? Eu lembro que a cliente foi embora, eu chorando, falei, eu não quero mais. E eu desci pra sala, né? Porque a gente morava na outra casa aqui do lado, que era tipo um sobradinho. E eu comecei a chorar.
Comecei a chorar e eu comecei a pensar, então por isso que aquele dia você estava estranho comigo, porque teve uma fase do nosso casamento que esfriou um pouco a relação. E é normal, tem épocas que... Por isso que a gente não pode deixar o casamento cair na rotina, porque se cai, aí ele fica mais pra lá, eu fico mais pra cá, né, amor? Exato. E aí ele começa a contar coisas, confissões pra amiga, a amiga começa a contar pra ele, os dois começam a conectar mais do que com a esposa. Cuidado, vigia. Aí, olha só. Aí, beleza. Aí eu entrei nas mensagens da outra menina, né, amor? Vi que a outra menina... Ai, Johnny, por que você fica com ela? Sabe, os negócios que, tipo assim, parecia que ele não era casado na minha cabeça. Tipo, parecia que ele era solteiro. Mas era... E as meninas brigando por conta dele. Não era nada disso, não. Não, moça, já que não. É uma live de Jesus, para. Tô brincando. Não era, mas eu concordo que isso de dar liberdade além da conta é errado. Homem com mulher e trabalho não tem que ter essa brincadeirada, não. Mas depois ele fez uma ação linda que eu já vou contar pra vocês. Aí, o que acontece? Eu comecei a ficar neurótica. Eu queria começar a olhar o celular dele. Gente, eu não sou assim. Eu quis começar a olhar o computador. Às vezes ele tava no trabalho e falava assim, deixa logado aqui o seu WhatsApp pra ver se você não tá conversando com ela. Eu comecei a ficar doida. Falei, já que eu vou ter que te perdoar, então eu tenho que saber o que você tá fazendo. Só que, gente, a gente não tem controle sobre o outro. A gente não tem controle sobre o outro. E um casamento sem confiança não é um casamento. Porque se uma vez eu falei pra ele assim, eu falei, amor, você não tem o temor de Deus. Porque se você tem o temor de Deus, você pensa 2 vezes antes de me magoar. Porque, tipo assim, eu não tinha contato com amigos. Eu falava assim, então você também tem que ter amigas. Tem que ter amigos do casal, amigos nossos, né? Ah, beleza, se você tem uma amiga que é minha amiga também, beleza. Agora, uma amiga que é dele, sabe? Na minha cabeça eu não fazia, pode estar me achando careta, mas é que eu fui criada assim, não, gente. mas hoje eu analiso e vejo quanto isso... Esse olha da dele, olha. Isso olha doido. Aí, escuta só. Aí eu comecei a ficar neurótica e eu comecei a ficar mal comigo. Gente, eu era totalmente sem identidade. Era uma mulher totalmente assim... Sei lá, eu comecei a ficar... Como que é, amor? Você perdeu aquele seu brilho, né? E aí, olha só, eu não queria saber dele, tá, gente? Ele falou, não vou embora daqui. Eu falava assim, tudo bem, mas eu não quero saber de você. Então, a gente já não tinha mais contato, foi uma fase bem difícil. Até eu reconciliar, né? E aí, parece que a gente esquece, né? Parece que a gente esquece de todo aquele começo, de todo aquele amor que teve no começo, de todas as palavras que o Senhor mandou. Porque olha como adversário ele é, né? Ele realmente... Por isso que quando o Senhor fala assim, volta no primeiro amor, é pra você se conectar de novo. Porque se você esquece disso, você só lembra a coisa ruim que a pessoa te fez, você perde tudo aquilo que Deus tem planejado pra sua vida. A Dani falou, faz sentido. A Dani falou, concordo super com você, amiga. Viu, amor? Elas concordam comigo, tá? Vocês tá estão bom. com maioria aí. Cadê os brother pra minha brincadeira? Tô mentira. Os meninos que estão aqui conversando com as mulheres, ó, já estão cancelando, já estão excluindo, já estão pedindo perdão pra esposa, né, meninos? Não, mas são dessas duas coisas. Conversinha e também, assim, ver bem com quem é os amigos que você anda também, né? Que na época eu lembro que eu andava, né, com os meninos lá no trabalho. E meio que eles brincavam com as meninas e tudo mais. E tinha um rapaz também que eu andava muito, que ele também era casado. E brincava, chamava às vezes outra menina de bonita, de sei lá o que lá. Sua linda. De te amo, e coisas, palavras assim. E aí, com o tempo, eu pensava que isso, teoricamente, era normal. Que ao meu ver, não tinha problema nenhum. Só que não. Agora, vocês imaginam eu indo nas festas da Prevent, que tem, né, confraternização às vezes. E aí, as meninas olhando assim, que boba ela. Mal sabe ela que ele fica tititi com as meninas e ela lá postando um videozinho bonito. E aí, gente, chegou nessa fase, eu não queria mais postar vídeo dele, foto. Peguei um ranço da cara dele. Juro pra vocês. Todo aquele amor parece que foi embora. Aí, escuta só. Aí eu desci, fiquei mal. Aí um dia ele olhou pra mim. E eu juro pra vocês, nesse dia eu não queria nem ir pra igreja. Aí ele falou, não. Aí ele falou, aí eu já não admito. Ele falou assim, sério, eu sei que eu te magoei, te entristeci, peço perdão, mas ele falou assim, não ir pra igreja, você não é assim? Ele falou, vamos. Aí eu fui arrastada. Foi tipo assim, com o ranço dele, não queria nem ter pra igreja. Como eu vou pra igreja estando brigada com meu marido, né? Mas aí que eu precisava ir mesmo, né? Nossa, deve ter uma cuspida, gente. Desculpa isso, cuspi na cara de vocês. Aí, meus amores, quando eu cheguei na igreja, olha só como Deus é maravilhoso. Deus mandou a palavra de Sansão e Dalila. E lá na nossa igreja, lá na nossa igreja, homens sentam de um lado e mulheres sentam do outro. Não sei como que é na igreja de vocês, né? Aí, Deus mandava a palavra de Sansão e Dalila. Quem conhece a história de Sansão sabe que o Sansão era o carinha do cabelão lá, o poder dele tava no cabelo dele, porque os pais dele tinham feito um voto lá sobre o cabelo dele. Então ele tinha poder, né, por conta do cabelo. Só que Sansão conhece Dalila
conta o segredo dele pra ela, e Dalila, safada, espera Sansão dormir, e raspa a cabeça de Sansão e ele perde as forças dele. Aí o senhor falava assim, você entrou aqui hoje e Dalila, e ponto pros irmãos, Dalila sentou no teu ombro e quase destrói teu casamento e você ia deixando, mas o senhor manda dizer, eu fiz uma promessa pra vocês. Não foi, amor? Você lembra disso? Eu fiz uma promessa pra vocês. Detalhe, não, mas agora você falando, não tô lembrando. Eu fiz uma promessa e eu vou com vocês até o fim. Amém. E aí eu entendi que foi um momento de fraqueza dele e eu tinha que perdoá-lo. E aí eu entendi que eu falei, Deus, tá bom, então eu vou perdoar ele, mas tira, Senhor, essa desconfiança do meu coração, porque como que eu vou ficar? Puxado, né? Toda vez que esse homem ele sai, ele fica fora o dia inteiro e eu trabalho em casa e eu comecei a ficar meio neurótica. Gente, eu fui colocando uma paz no meu coração, aí o Johnny fez uma ação muito bonita. Ele chegou pra essas duas meninas, conversou com elas e falou assim, gente, até hoje eu tava tendo muitas gracinhas com vocês, eu não tava me percebendo, eu sou um homem casado e não é legal isso pra... Minha postura, né? A minha postura não é de um homem casado, eu não tava percebendo isso e eu quero pedir desculpa pra vocês e a Dê não merece isso. E aí, nossa, as duas eram mandar mensagem, pedir desculpa, né? Tudo bem, na época eu aceitei meio com ranço. É Mas verdade, me mandaram mensagem, bloqueei elas, obviamente, porque, gente, eu sabia. As conversas, uma das outras falava assim, eu te amo, quero que você entre no meu casamento, no meu aniversário de mão dada. O Johnny nem foi no aniversário dela e falou, se você for no meu aniversário, eu quero que você entre comigo de mão dada. Sabendo que ele era casado? Então, assim, ela me pediu desculpa, mas tinha maldade, entendeu? É que eu falei, era idiotice de trabalho, no sentido de brincadeiras, que teoricamente era só brincadeiras, que, né? Mas né, não é mas legal. aí foi bom, porque ele viu de outro... O quanto é ruim, o quanto é ruim. Não é legal, E né? aí depois que ele fez isso, ele ganhou um voto de confiança e Deus foi colocando... Deixa a live salva, por favor. Não tem que deixar, né? Tomara que... Segura, vamos terminar porque a gente acho que senão ele passou encerra. até demais, né? Senão passa demais. Eu tô falando pra você que o testemunho é longo, mas vou A encerrar. gente tem que aprender a quebrar mais, pra dar um gostinho pra galera. Não, mas tem muita coisa pra contar depois, gente. Tem mais obras. Foi puxado, ainda tem mais coisa. Cansou, amor? Não. Tá de boa, tá da hora. Aqui eu sou ficava a noite energia, inteira. eu sou energia e ele... Não, ficava noite... Mano, 30 pessoas, é bom mano. que é o Obrigado, equilíbrio. galera, mano, da hora. Ó, vocês permaneceram. A live mais bombástica que nossa, e vocês têm que compartilhar mais, já Pelo amor de Deus, gente, compartilha esse testemunho aí, porque nós queremos, qual é a minha missão aqui com vocês? Embora seja um canal de maquiagem, eu falo sobre isso, mas eu brinco que, assim, a autoestima, tanto do homem e da mulher, precisa estar bem, mas a inteligência emocional tem que vir em primeiro lugar. Porque não adianta a pessoa se maquiar. E é isso, é diálogo. Casamento, não tem muito isso. É diálogo, você soltar tudo que tá no seu coração, conversar, ver que não tá bem, desabafa, não guarda. E isso, se blindar o máximo possível das coisas que, você acha que às vezes é um detalhinho, uma coisa que não tem nada a ver, mas tem mesmo. Não tem jeito, ainda mais quem assim trabalha em CLT, em trabalho, sabe que é um pouco mais difícil. Então, assim, se tem a amizade muito com uma mulher, alguma outra coisa assim, né? O homem ou a mulher, assim, tenta dar uma evitada, tenta estar com outras pessoas também junto, mas assim, não tem jeito. E homem casado, anda com homem casado, e também não fica andando tanto com outros homens solteiros, porque conversa de homem solteiro é sempre conversa, olha aquela menina ali, olha sei lá, olha a bunda dela, olha o peito dela. E assim, não vai edificar, não vai... Então, se for assim, às vezes tenta dar uma... Porque assim, que nem também, né, em outras lives a gente conta de coisas assim, de amizades também no trabalho que eu tive que cortar, porque realmente, tipo, não trazia as melhores coisas pra eu estar 100% bem pra minha esposa, então, porque, tipo, né, tinha essas amizades me fazia acabar olhando pra outras pessoas e, tipo, não é legal. Então, tipo assim, não agrega nada. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aconteceu também comigo. Nesse meio do caminho que eu descobri essas coisas do Johnny, olha como o adversário é sujo, gente. Lembra que o Johnny falou que tinha um menino da faculdade que antes de eu conhecer ele, eu vi... Otário. Para, amor. Eu tava conhecendo esse menino da faculdade, tinha ficado com ele, só que quando eu vi o Johnny, eu parei de ficar com ele pra, né, conhecer o Johnny, tananã. E aí, eu lembro que nessa fase que eu tava querendo acabar o casamento com o Johnny, porque eu tava desconfiando dele, tava chateada, magoada por isso, ele parece que sentiu, esse menino, eu tinha ele no Facebook, nem lembrava disso, e aí ele me chamou, falou, na época de eleição, eu não acredito que você vota em fulano, que não sei o quê, e começou a puxar um assunto assim. Falei, vixe, você que volta nesse canto, nanã. Ele, e aí, como tá o casamento, que não sei o quê? Não, tá uma bosta. Aí eu falei assim, não falei que é uma bosta, mas eu falei, nossa, não tá tudo isso não. Ele, também, né, cara, vai casar com o Brad Pitt, deve ser difícil ser casado com o Brad Pitt, que não sei o quê, né? E começou a conversar, ele, que saudades que eu tenho de você era pra ser minha, que não sei o quê. E eu tava tão chateada com o Johnny, ele manda uma foto, aí eu mandei uma foto. Só que, gente, na hora, o Espírito Santo
Nossa, Na hora, meu, na mesma ficou hora, horrível. na mesma hora, o Espírito Santo. E eu fui e contei pro Johnny. Né, amor? Eu Foi. falei, eu preciso te contar uma coisa. Ele, o Contrário quê? de mim, Aí ele falou assim, o quê? Eu falei, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu falei assim, tá vendo? Não é só você que é cobiçado. Ai, que verdade. Não, porque o homem tem que entender. Calma aí, amor. Não é todo dia que eu tô montadinha assim. Eles lidam com as mulheres, são tudo arrumadinha no escritório. E a mulher não é todo dia que tá arrumada. Tudo minha boca. É, então, mas aí, eu vou chegar aí. O adversário, ele é tão sujo, gente, que às vezes, pode ver, a maioria dos homens que são casados com uma mulher, às vezes, que é bonita, que se arruma, às vezes separa e casa com uma que nem é tudo isso. Mas por quê? O intuito só era destruir, não é beleza. Não é só beleza, entende? É destruir uma família. Quando o diabo, ele destrói uma família, ele destrói, o homem trai uma mulher, o homem não tá traindo só a mulher, ele tá traindo o Senhor, a mulher dele e os filhos dele. Embora ele não tenha filhos, até os filhos futuros. E se ele já tem filhos, é pior, sabe por quê? Você destrói tudo. Vai criar filhos, esses filhos vão crescer com medo de se relacionar porque o pai traiu a mãe. Vocês entendem isso? É muito sério isso. Então, é que E outra dica também boa somente pros homens. A gente fala mais pelos homens, mas tipo, pelas mulheres também. Meu, vê que tá alguma conversa, alguma coisa, né, uma conversinha, alguma coisa, já fale pra sua esposa. Por quê? Exemplo, sei lá, um exemplo que é verdade. Lá no trabalho, sei lá, uma menina falou que eu sou bonito ou algo do gênero. Eu posso guardar essa informação somente pra mim e eu tentar lidar com essa, teoricamente, essa guerrinha ali de talvez alguém me encantando lá, sozinho. Só que a partir do momento que eu compartilho isso pra minha esposa, são dois olhares em cima de algo que é um possível mal pro meu casamento. Então, exemplo. Se eu falar, amor, tal fulana de tal me falou que eu sou bonito, meio que se engraçou, tal. A D já tá ligeira com ela. Então, tipo assim, qualquer ação que essa menina for fazer pra mim, eu sei que a D já sabe. Então, tipo assim, eu vou me policiar, eu já ia me policiar 1000 vezes, 3000 vezes a mais do que eu iria me policiar, porque eu sei que tem um olhar dela junto comigo. Então, e como assim, eu falo pra vocês, o olhar de uma mulher de Deus, gente, é um olhar diferente. Antigamente, quando eu não tinha esse olhar, hoje eu olho pras meninas que eu já sei que estão com uma intenção com ele, o meu lado carne fica brava, fica irritada, mas o meu lado cristã ora por elas. Juro pra vocês. Eu falo, amor, que vazia. Às vezes elas deixam os filhos, vão sair, dão em cima dos caras casados, e aí eu paro e penso e falo assim, cara, elas são perdidas. Eu já estive perdida um dia. Quem nunca errou, que atire, né, a primeira pedra. Então, hoje eu tenho compadecimento delas. O meu lado carne, sim, tem raiva, mas meu lado espiritual ora até por elas. A Nessa falou, muito bom que o casal conserve um muito lindo propósito de Deus sobre a vida de vocês. Continuem assim, amém. confidentes, amigos e confiantes no outro. Amém, Nessa, é isso. E aí, quando eu recebi essa foto, quando eu mandei essa foto, eu contei pra ele, aí o Johnny já ficou revoltado. Só que, por um lado, foi bom, porque talvez se ele tivesse pensado, minha mulher tá aqui em casa guardadinha, ela trabalha em casa, ela não tem contato com nenhum homem, ele já se ligou, poxa, deixa eu lembrar que eu também tenho uma esposa que também olham pra ela, né? Porque às vezes os homens acham que a mulher que trabalha em casa ou a mulher que é só dona de casa, ela tá guardada. Mas, gente, todos nós sofremos tentação. Porque sempre vão ter belezas, vão ter mulheres mais belas que eu, homens mais belos. Mas o mal está na cobiça. Você olhar uma vez é normal. O que é bonito nos atrai. Fala, nossa, gente, que mulher bonita. Olhou pela segunda, pela terceira vez, já entrou no seu coração. Porque quando o mal ele planta uma traição, como começa? Você olha uma foto, uma conversa. Nunca vai ser assim, meu... Não vai ser de imediato. Não vai ser de imediato. Uma pequena coisinha do nada, vai ser um uma pessoazinha plantio. legalzinha. Nossa, você é legal, né? Nossa, eu gosto dessa mesma música que eu. Nossa, se conecta comigo, tem a mesma vamos cabeça. Vamos junto, vamos almoçar junto qualquer dia. É isso. É isso. Começa exatamente assim. Então, assim, tomem cuidado, vigiem. Hoje nós estamos aqui contando esse testemunho pra vocês da nossa vida. Tem muito mais coisa, mas, né? Pra mostrar pra vocês que não é tudo flores, não é tudo um feed bonito, eu repito. Mas, quando você resolve perdoar o seu cônjuge, dar, né, pra ele a chance dele querer crescer espiritualmente, vocês conseguem, vocês têm que estarem alinhados, né, um com o outro, porque quando vocês têm o mesmo propósito, eu repito, o Senhor vem e fala, eles dois, a família, eu falo que é uma embaixada, escutei isso no 459 da live esses dias, né, amor? É uma embaixada de Cristo aqui na Terra. A família, a sua família, ela veio para poder libertar outras famílias. Não sei se você acredita nisso. E o mal, sabendo disso, ele vai querer destruir o seu lar. E ele começa na traição, começa na cobiça.
depois os seus filhos vão crescer de qualquer forma. Então, assim, não permita. Lógico que eu sei que tem mulher aqui que talvez esteja passando pelo mesmo que eu passei, seja agredida fisicamente ou seja traída. Aí cabe a você querer perdoar ou não. E o Senhor te livra se você quiser sair disso. Mas se o seu caso não for extremicista assim, for só algo pequeno, como foi pra gente, que lógico, magoou o seu coração, mas você vê que você é capaz de perdoar pra você poder lá na frente ter um testemunho, ter uma família. Nós não somos perfeitos, né? A gente, uma constante evolução, melhoria, a gente, né? erra, a gente tem dia que eu dou uns berros nele, dá uns berros em mim, depois a gente chora, se perdoa. Porque nós somos humanos, mas quando os dois querem casamento, os dois têm que querer, porque senão não dá certo. Então, assim, ame a sua esposa, cuide dela como Cristo amou a igreja, né? Esposa, seja até, eu peguei aqui em Provérbios, 31 de Provérbios, verso 10, fala assim: mulher virtuosa, quem a acharás? O seu amor, o seu valor muito excede a de rubis, a de pedras preciosas. Então, quem encontra uma mulher virtuosa, às vezes sua mulher pode não estar bonita, incrivelmente arrumada, maquiada, um cabelo incrível, mas é uma mulher de Deus, é uma mulher que quando ela põe o joelho no chão, o Espírito Santo desce, através da oração dela, Deus dá saúde aos filhos, Deus livra a casa, Deus abre, Deus protege e guarda a família, né? Então, assim, você seja essa mulher virtuosa que cuida do teu lar, que você, o seu maior propósito aqui nessa terra tem que ser a sua família, é a sua missão. Nenhum emprego é melhor que a sua família. Ninguém lá fora tem que ser maior e melhor que a sua família. A sua família tem que estar ali, o Senhor tem que ser em primeiro plano, o seu esposo e sua esposa em segundo, né? Os filhos em terceiro. E o resto, gente, amigos, pais, não é que eles são restos, mas é o plano certo. Esse é o plano certo. Essa é como fala, a pirâmide, né? A gente vê muito lindo esse testemunho. Esses dias atrás eu estava sonhando direto que meu marido estava me traindo. Então peguei mensagens erradas no celular dele e consegui interceptar o plano maligno. Gente, é isso. É isso. É isso, amiga. Muito obrigada por compartilhar aqui o seu testemunho. É isso. Às vezes eles acham que a gente olhar o celular. Mas não tem que ter segredo, tem que ter segredo, né, amor? Não tem que ter segredo, porque isso é muito sério, gente. Quando existe segredo entre vocês, senha, segredo, é porque existe alguma coisa no oculto e não tem que ter coisa oculta. Vocês não são um só? O Senhor fala quando a gente casa, vira uma só carne, um só espírito? Por isso que é bom você casar com alguém que tenha a mesma comunhão que você, porque senão isso vai ser mais difícil. Vai entrar em um conflito, entende? Deixa eu ver o que a Aço colocou. Santo Deus, continua a exaltação da pregação do irmão hoje na Castelo, culto maravilhoso hoje na Castelo. Deus falou muito de casamento, família, igual vocês estão falando. Ai, amiga, que lindo. Que confirmação. Olha, a gente tava muito, assim, pensativos sobre fazer essa live. Porque a gente teria que abrir coisas do nosso casamento que eram muito íntimas, que talvez a gente não queria abrir. Coisas do nosso passado, né, do passado dele, do meu ex, da ex dele, que a gente não queria abrir. Mas como eu falei pra vocês, se a gente não conta o testemunho completo, ficam faltando partes, né? E já existiu perdão para todas as partes, mas a gente precisa também contar. Contribuir um pouquinho sequer no coração de alguém, né? De ajudar de alguma forma, a gente já se sente muito feliz com isso. Né? Então é isso. Vocês têm que bloquear tudo. Mulher, você é sábia. A mulher, ela é mais sábia que o homem. Ela é muito. Sabe por quê? Porque a mulher, ela tem a sensibilidade do Espírito Santo mais que o homem, porque a mulher, ela foi feita até para gerar. Então ela tem uma sensibilidade sobre todas as coisas. Então quando você vê o seu marido querendo ir pro erro, não joga ele fora. Tenha paciência, porque eu lembro que teve um dia... Ai, amor, foi lindo esse dia. Eu lembro que passou os anos, um dia o Johnny sentou comigo assim, chorando. E ele falou assim... Ai, vou chorar. Ele falou assim... Obrigada, amor, por ter tido paciência comigo. E hoje eu sou muito espiritual porque você teve paciência comigo. Sim, eu sou... extremamente grato, porque realmente ela foi muito sábia. E sempre quando eu tô em algum, às vezes, dilema interno, sem saber qual é o direcionamento correto que eu devo fazer ou agir... Eu vou e falo com a minha esposa, porque realmente Deus dá uma acessibilidade muito grande para ela e ela consegue sempre me mostrar e a trilhar da melhor forma o caminho correto, né? Então, realmente eu aprendi muito, me aprendi a blindar mais de todas dessas energias que não são de Deus, ficar mais em comunhão, a importância que isso traz pra gente, a paz que dá no coração, e a gente realmente tá caminhando da forma correta que tem que ser, né? Que a gente tem que agir.
Isso é muito gratificante, né? Então, assim... Eu vejo o homem que ele se transformou, eu vejo hoje como ele é com a Maia, como a gente ia ter perdido tudo isso se eu tivesse, se eu não fosse sido uma mulher sábia, né? Eu teria, talvez, estando em outro relacionamento, talvez lidando com outro homem, o JP tendo que passar por isso, o Johnny perdido por aí. E eu tendo, não que tenha algo em mim, entende? Mas o que tem em mim, eu não sou perfeita, mas o que tem em nós é o Senhor, e Ele é perfeito. E quando a gente deixa Ele entrar no nosso coração, e Ele transbordar, a gente salva a nossa família, a gente salva os nossos filhos. Então, por exemplo, agora o JP, ele tá numa fase que a gente fala que é aborrecente, mas eu sei que lá no futuro, tudo isso aqui foi um plantio. Pode ser que agora nessa fase de aborrecência ele não entenda as coisas, mas lá no futuro ele vai falar, poxa, Amém. né, poxa, olha o que o papai fez pra mim, olha o que minha mãe fez pra mim, o que vai ser na vida da Maia. Então, o que a gente planta hoje, o que a gente faz hoje, vai refletir na vida dos nossos filhos. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A gente tem que A gente tem que ir, né? Tem. O testemunho de vocês serve de alerta e ensinamento para outros casais. É isso, gente. A gente Amém. veio com mais um Seja alerta. Eu não tava nem dormindo. O Senhor tava me incomodando bastante. A minha carne falava, não abre isso não. É muita exposição vocês terem que contar tudo isso. Mas o Espírito Santo falava, filha, se vocês contarem, vai ter casais que vão se salvar. Amém. E eu creio que tem gente aqui nessa live, a gente não fez em vão, que tá precisando escutar isso. Amém. E através do nosso testemunho, do que o Senhor fez na nossa vida, você vai salvar o seu casamento, os seus filhos, o seu testemunho, a sua alma, tá? A Joyce, uma grande mulher, linda. Ah lá, ela falou, Deus, você é linda, vejo Deus em você. Seus lindos, suas lindas, Deus abençoe. Feliz ver o crescimento do casal. Amém. Ai, amiga, ô nega, que linda. Deixa eu contar uma coisa pra você, já termino de ler o resto. Ó, tá vendo meu TDAH vindo? Eu esqueci que ia falar. Lindo ver o crescimento do casal. Ah, lembrei. Eu li isso dela e lembrei. O que eu ia falar sobre crescimento? Gente, a nossa vida tava travada por conta disso. Depois que o Johnny me contou essas coisas e eu descobri essas coisas, a gente conversou e se alinhou e se perdoou, o Senhor começou até a prosperar. Sim. Então, às vezes, a vida de vocês, financeiramente, espiritualmente, materialmente, emocionalmente, tá bloqueada porque existe coisas ocultas. Vocês precisam serem honestos uns com os outros pro Senhor poder até prosperar na vida de vocês. Tanto material quanto espiritual. Enquanto tem omissão, escuta o que eu tô te falando, não tem libertação, tá? Deus é a base de tudo, a Valzinha falou. A Su falou assim, confirmadíssimo, meus amores, gratidão por esse presente lindo de hoje. Essa live, que sabedoria incrível. Que linda, Deus abençoe. Deus, você é demais, a Marcinha, vizinha linda, maravilhosa, está aqui até Olha, tá desde o começo, hein? A Val falou, estamos emocionados aqui, amiga, eu e Goi. Ai, vocês estão assistindo juntinhos. Oh, meu que Deus, legal, amém. Que legal, que legal. A minha mãe falou, testemunho trazem libertação. É isso, gente. Olha só, eu lembro que um dia antes de eu conhecer o Johnny, eu tava muito machucada por conta do meu término do meu casamento. E eu lembro que eu escutei, sabe, um casal falando isso, e eu falei assim, Deus, um dia, restitui a minha vida pra que eu possa ser libertação, assim como essa moça, assistindo um vídeo dela no YouTube, assim como essa moça foi libertação, pelo que eu tô escutando hoje dela, que um dia eu tenho um esposo que a gente também possa, o Senhor escuta até o intento do nosso coração, né? Inclusive, ontem, nós fomos congregar, né, amor? Fomos. Só pra encerrar, a gente foi congregar ontem e Deus falava assim, que Deus sempre teve um plano perfeito pra nós. Se você parar pra ver, você for ler Gênesis, o Senhor fez, né? Fez os céus e a terra, fez todas as coisas, foi fazendo, e depois no sexto dia, ele fez o homem. Ele fez as coisas pro homem poder desfrutar. Ele não fez o homem e falou, homem, me ajuda a fazer a terra. Homem, me ajuda. Não. O Senhor fez todas as coisas e fez o homem pro homem poder desfrutar. E fez aí no sétimo dia pra ter o descanso. E olha que louco isso, gente. O Senhor fez todas essas coisas. Você acha mesmo que o Senhor não é bom? Ele é bom. Ele fez a gente pra prosperar, fez a gente pra poder desfrutar. O que a gente tava falando pra poder lembrar o resto? O que eu tava falando? Da palavra de ontem. Ah, tá. E aí, olha, aí o Senhor falava na palavra de ontem assim, Jesus foi o único que entendeu o intento de Deus. Ele foi o único. Porque Deus, ele fez a terra, ele fez os céus, e aí veio Adão e Eva, e fizeram tudo que fizeram, erraram. Depois, Caim matou Abel, teve, né, a primeira traição aí entre a família. Depois o Senhor fez tudo, chamou Noé, passou o dilúvio e refez tudo de novo, e o homem continuou errando. Então, Deus sempre esteve pronto a nos servir.
Sempre ele teve boa intenção, só que ninguém nunca conseguiu entender ele. E aí o filho dele dos céus falou: pai, só eu entendo a sua intenção e o seu amor. Se precisar eu ir pra terra, morrer pelo teu amor, pra deixar um registro na terra do teu amor, eu vou. Então o Senhor, ele veio, ele perdoou, todo o sofrimento ficou ali no madeiro da cruz. Porque o Senhor, ele queria provar. Hoje nós temos acesso ao Pai. Então eu quero que vocês entendam que você é forte. Você vai passar coisas que não é eterno. Assim como eu tava passando essa fase que eu fiquei angustiado, quase tendo depressão, o diabo falava assim pra mim: se mata. Olha lá, Deus te deu uma primeira glória, te deu uma segunda glória, Deus não vai te dar uma terceira. E ele vai vir colocar, às vezes, na sua cabeça pra você se matar, pra você poder tirar a sua vida, que você tá sozinha, que você tá sozinho, que ninguém te ama. Mas não permite, porque o verdadeiro veio e morreu por você, e você tem acesso a ele. O que você pedir, o Senhor fala, o que a gente pedir for bom pro nosso coração, pra nossa alma, o Senhor faz. Mas Deus não fez ainda, às vezes ele não fez, porque não foi chegado o tempo. Teve o tempo do meu sofrimento, o Johnny sofreu uma decepção terrível, eu também. Né? Eu tô contando rápido, mas foram passando anos sofrendo, chorando. Sim. Quando o meu... Sem esperança, né? Sem esperança. Quando meu ex-marido pegava o meu filho e eu ficava sozinha, só Deus sabe o que eu chorava naquela casa sozinha. Então eu quero que vocês entendam que é só uma fase e que vocês são fortes e que eu quero ver famílias prosperando emocionalmente, espiritualmente, o Senhor entrando na vida de vocês, os filhos de vocês crescendo em espírito, vocês sendo famílias abençoadas, que eu sei que a maquiagem vai ser só uma a mais, né? A maquiagem ajuda a mulher na autoestima, né? Mas se você estiver alinhada com Jesus, mais a maquiagem, gente, olha, vocês não têm noção, tem dia que eu fico aqui igual uma doida, eu ponho Gabriela Rocha, aí começo a louvar, me maquiando. Aí eu fico me sentindo bonita no espelho e escutando louvor. Tá, gente, conectado não tem com Deus, gente. Acabou, né? E eu falo pro Johnny, falo, ninguém amor... te segura na terra. Falo, amor, se você me deixar hoje, que isso nunca aconteça. Mas meu filho... Não sou Jesus, não. Vou te falar uma coisa. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu tenho Cristo. Né? E é o que importa. E é o que importa, porque quando você ama o Senhor e Ele te ama, verdadeiramente, nada mais importa. E o resto tanto faz. Existe até um louvor que fala sobre isso. E lógico que eu quero que Ele esteja comigo nessa caminhada. Eu quero entrar no céu com Ele. Eu quero entrar de mão dada. Eu quero a gente envelhecer juntos e falar... Cumprimos o nosso papel. Sim. Mas se Deus livre isso não acontecer, eu não posso, de novo, largar o Senhor. Porque hoje eu sou realmente conhecedora do amor dele, da misericórdia dele. Mesmo eu sendo pecadora, errante, fraca, o Senhor me tomou de volta. E o Senhor pode tomar. Quantas mulheres me assistem aqui e falam assim: Deus, não tenho força de voltar. Volta para Cristo. Não importa se vão te olhar, se não vão te olhar, se vão te julgar. Importa, você precisa sentir esse Espírito Santo de novo dentro de você. Você não pode esquecer de quem você é. Quando você olhar no espelho, você precisa lembrar: eu sou filha do Deus vivo. Essa é a minha identidade. Eu nasci para um propósito. Eu até anotei aqui. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de coração batendo ao mesmo tempo. Em meio a tantas pessoas, a tantos corações batendo, ele confiou qualidades diferentes a cada um. Não tem ninguém igual. Pode ter amigos aqui, pessoas que passam por testemunho parecido com o meu, mas igualzinho, o seu chamado e o meu chamado é diferente. Tem pessoas que nasceram para profetizar, tem pessoas que nasceram para cuidar de crianças, tem pessoas que nasceram para cuidar de velhinhos, tem pessoas que nasceram para cuidar de gente doente, tem gente que nasceu para expulsar espírito, tem gente que nasceu para cuidar de casal. Eu não sei qual é o seu propósito, mas o intento de Deus é grande na sua vida. Amém. E Ele é único. E Ele tem para cada um de nós. E olha só. E isso aponta a grandeza de Deus, né? Porque mesmo tendo tantos corações batendo, 8 bilhões de pessoas, como Ele foi incrível em fazer coisas diferentes, ter essa particularidade para cada um de nós. E... Desculpa, gente. E mesmo Ele... Isso aponta a grandeza de Deus e mostrando o poder dele o bastante que Ele é poderoso para não repetir, né, pessoas. A gente pode ter traços parecidos, mas o intento dele é individual para cada um, tá bom? Eu espero que... Eu tinha muita coisa para falar. Olha, juro pra vocês. A gente contou nosso testemunho, muita coisa, que vai ficar pra próxima live. Me fala se vocês gostaram de ser no domingo. Gostaram, a gente pode tentar repete mais no domingo, pode assim. pensar. Me conta aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando, que eu preciso encerrar, que eu ainda vou buscar a pequena. Me empolguei.
A Joyce Veio mesmo, chorando. veio, já Aqui? foi. É, depois dessa aqui. Aqui, ó, Deus abençoe. Tá repreendido. Não vi isso aqui, tá repreendido. A live até travou. Ai, meu Deus, a live travou. Não, mas eu acho que voltou normal. Porque Em que ninguém parte, gente? Senhor. A Gi falou, eu aprendo tanto com você, sua linda. A Zileuda Barbosa, muito lindo testemunho. Tenho fé que um dia vou me libertar da situação que estou passando por traição comprovada. Ai, amiga, é muito duro isso, mas eu sei que tem mulheres que foram traídas de formas muito difíceis, sabe? Mas eu acredito assim, eu acredito na transformação do ser humano. Porque se você me olhar anos atrás, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. E é assim, a única pessoa que pode te dizer isso é busca de Deus, essa resposta. Se o Senhor falar, perdoa, ele perdoa. No meu caso, não tinha perdão porque a outra pessoa não tava mais querendo, sabe? Não queria esse intento. Meu intento sempre foi aqui, ó, servir casais, ajudar mulheres. Então, o intento dele era outro, né? E tá tudo bem. Agora, se for da vontade de Deus que vocês voltem, o Senhor vai mudar ele. Agora, se não for pra você sofrer de novo, o Senhor vai te mostrar, tá? Mas busca do Senhor porque ele mostra pra gente. É o que eu posso dizer. A nega falou, Alexandra, minha meta de vida é chorar bonito igual você. Gente, você tá chamando o filtro, amiga? Obrigada. A Lala falou, amém, eu creio. Oh, meu pai. Indo para as gestantes, colocou assim, eu tenho um chamado para cuidar da saúde de gravidinhas. Que lindo! Eu amo, que chamado lindo. Continua, só continua. Nega falou, lindo. Faz parte do... Precisa, gente. Tem muita coisa que eu não falei aqui. É porque o nosso testemunho é longo. A Kátia falou, amei. Ai, que bom, fico feliz. Foi muito linda. A Marcinha falou, sim, parte 2. Aí eles falaram... A Cris falou, é testemunho que edifica a fé, suas maravilhosas. A Val falou, foi lindo demais. A Joyce falou, não o quê? Ah, tá, não, só os comentários que travou. Ah, entendi. A Nessa falou, amamos. A Daiane falou, queria tanto sentir a presença de Deus em mim. Amiga, você vai sentir, porque você quer. E quando a gente quer, querer é ter fé, né? Fé naquilo que a gente ainda não tá vendo. Ajoelha e pede. Às vezes as pessoas elas querem ter mais fé, quer assistir o Espírito Santo, mas você às vezes tá andando com pessoas erradas, tá escutando músicas erradas. Você precisa dar liberdade, abrir a porta pro Espírito Santo entrar. Então o que você tem que fazer? Começa a escutar música de Deus, palavras que edificam, começa a orar mais, ler a Bíblia, que é impossível você não se conectar com ele, não sentir a presença do Espírito Santo, se você não estiver conectada com essas 3 coisas que eu te falei, tá bom? Treino pra gestantes falou, vai ficar salva? Vou salvar, tá? A Val falou, Deus abençoe. O que ela falou? Ai, travou aqui. Deus abençoe. Ainda mais ou menos. Amém, amiga. Foi minha madrinha de casamento maravilhosa. Amiga, nem postei sua foto ainda. Gente, eu fiz maquiagem da Valzinha ontem, essa minha amiga maravilhosa. E eu ainda não postei. Foi tão corrido, mas eu vou postar. Sua linda ficou gata. A Nessa falou, pra mim não travou em nenhum momento. Glória a Deus. A minha mãe falou, a minha mãe já pregando na live, ó, gente, aqui eu puxei, ó, a minha mãe, Daiane Fernando, você pode, é só clamar por ele. Eita, tama. Ai, gente. Gatinha, você tem que fazer um com a gatinha também, a mãe tem que fazer um com a minha mãe, gente, minha mãe é tão fofa, a presença de Deus é tão linda, né, gente? Tão bom, obrigado, meu amor. É isso, meus amores. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquei muito feliz, amor. Muito obrigada por ter participado. Ah, foi demais. Vocês gostaram? Curtiram? A galera ficou junto. Eu gostei, muito bem. Tomara que o Instagram anima pra gente fazer mais. Né? Depois e comenta espero aqui. Que a gente tenha contribuído de alguma forma aí no coraçãozinho das pessoas. É isso. E cuidem da família de vocês, que é o bem mais precioso que tem. Tá bom? Amamos vocês. Tira um printzinho. Tira um print. E, calma aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Compartilha a live, vou deixar salva, compartilha, porque tem casais que precisam escutar esse testemunho, tá bom? Compartilha com aquela irmã que você lembra que tá precisando, aquela amiga, tá bom? Minha mãe falou, tô muito feliz aqui. Ai, sua linda, eu te amo, mãe. Obrigada por tudo, sempre vou chorar. Vai, tira em print. Você vai tirar daí, amor? Vou tirar também, vai. Compartilhe no Stories esse print falando a live foi demais. Contribua com a gente também. Isso, gente, ajuda, tá? Amo vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. E lembre, a família de vocês é uma embaixada dos céus aqui na Terra, tá? E vocês precisam salvar muitas pessoas através da vida de vocês. Estejam dispostos. O Espírito Santo quer um coração disposto. Não quer ninguém perfeito, ele quer os imperfeitos mesmo. A igreja é pra imperfeitos, não é pra perfeitos, tá bom? Beijos! Fiquem com Deus. Beijo.